foi muito romântico. Não foi romântico. Vamos ver as duas versões, adoro. Muito. A pergunta foi, conta pra todo mundo o que você perguntou pra mim. E aí, tá afim de casar comigo? Quer casar comigo qualquer hora dessa? É verdade. Bora casar qualquer hora dessa, né? Começando mais um episódio do podcast Os Noivos, o podcast que te ajuda a realizar sua festa com praticidade, segurança e economia. Estou aqui, eu, Guilherme Caligari, juntamente com a minha noiva, Aline Frederici. E aí, tudo bom? Tudo bem, e você? Preparada para hoje? Tudo ótimo também. Preparadas. Noiva, quase esposa já, né? E hoje a gente vai saber de uma história de quem já passou por isso. Pelo que a gente está passando hoje aqui na pele, né? Uhum. Vamos começar aqui uma série nova que foi pedida assim pelas noivas, por vocês. Falaram, conversa com outros casais que casaram para saber da experiência deles. Então, a gente chamou aqui um casal super animado, né, gatinho? Muito legais. Que casaram aqui no Buffet Calegari, no Espaço Itália, né? Qual foi a data? 16. A gente vai perguntar pro noivo, ia testar o noivo agora. Então, o Bruno e Priscila, vou falar um pouquinho deles. A Priscila é bióloga e professora, e o Bruno, administrador de empresa, formado em administrador de empresa, e é corretor de seguros. É interessante a gente saber que são pessoas normais, não entendem de casamento, né? Assim, de carne e osso. Não fizeram nada. E, enfim, sejam bem-vindos. Bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Oi, sempre turma. Ali também. Estão falando comigo já? É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês, reviver esse espaço, falar sobre um momento importante da nossa vida. E para a gente começar, o que você quer saber, gatinha? Então vamos começar do início dessa história do casamento, né? Geralmente, que não foi o nosso caso, já vou deixar claro aqui, essa história começa com um pedido de casamento. Não foi seu caso? Não foi. Nem o meu. Não, então conta pra gente. É mais comum do que a gente esperava, talvez. Olha, não é só você, então? Acontece, viu? Não é como nos filmes. Eu tô aqui hoje para estimular você, menina, mulher, a tomar ordem nas coisas. Empoderar, né? Se empoderar da situação, né? Vocês estão aí namorando há 10 anos, o negócio não desenrasca. Você compra uma aliança e manda entregar no serviço dele. Eu fiz isso. Eu olhando lá um dia na internet, achei uma aliança interessante, bonitinha, mandei o link pra ele, falei, o que você acha? Não é bonitinha pra dourada e tal? Porque a gente nunca usou nem aliança de compromisso, nem nada, sabe? Mas a aliança douradinha ia ficar bonitinho, né? Pra bom entendedor? Aquela dica, são tipo... dos fatos dela. Aquela indireta que é quase uma total direta. A gente nunca usou nem aliança de compromisso. Vamos usar uma dourada, então, pra bom entendedor, pinga letra. Comprei a aliança, mandei entregar lá no escritório. E aí, depois, a gente ia viajar. Logo na sequência, a gente ia viajar pro Pantanal, né? Pra Bonito. No Mato Grosso, né? Tá. E a aliança foi escondida na mala, né? Falei que não tinha chegado a aliança, fiz uma surpresa. Falei que tinha dado tudo errado. E a gente ficou noivo no peixão lá da Praça de Bonito. É uma praça que tem um negócio de um peixe. Um dourado bem grandão. Foi muito romântico. Não foi romântico. Vamos ver as duas versões, adoro. Muito. A pergunta foi, conta pra todo mundo o que você perguntou pra mim. E aí, tá afim de casar comigo? Quer casar comigo qualquer hora dessas? É verdade. Bora casar qualquer hora dessa, né? Sabe aquela história de ajoelhar, tirar... Abrir, assim, a caixinha. Isso aí é lá em Hollywood. Tava muito longe pra fazer isso em Hollywood. Bem bonito. E foi assim, gente. Uma aliança que ela comprou. E mandou entregar no meu trabalho. Mas é verdade. Isso daí é um estímulo, né? A mulher tem que tomar a rédea da situação, né? Porque que é o homem que tem que tomar partido em tudo, né? Olha, eu digo que normalmente elas que escolhem mesmo. Não, tudo é do jeito delas, porque isso não ia ser. Assim, o homem ele pode fazer aquela, vamos dizer, encenação. Mas antes desse momento já rolou toda indireta, direta, qualquer... Quase já escreveu o roteiro pra ele de como fazer. O pedido de namoro, eu já tava namorando já. A gente não se pediu em namoro, né? Só aconteceu assim. Mas vocês já estavam juntos há quantos anos isso?
Nós estamos juntos desde 2008. Nós ficamos noivos em 2014. Fazia 6 anos. Entre indas e vindas, né? Porque na verdade, nossa história começou em 1998. Gente! Vocês têm tempo para esse podcast? Lógico, aqui a gente É podcast, não tem tempo. Na verdade, nós tivemos um relacionamento de escola. Começamos em 98. Olha só. Eu tinha... Não vou falar quantos anos eu tinha, porque eu não sou obrigada. Vocês vão ficar tudo fazendo conta aí pra saber quantos anos eu Quando tinha. nasceu, Menos de 15 né? anos. Quando nasceu. Eu tinha 2 anos, foi no jardim da infância. Nós namoramos, e aí a gente terminou, e aí não terminou. E aí a gente voltou depois, em 2008. E aí, Pra valer, né? Foi pra Nossa, valer, foi né? bastante Mas tudo tem o seu tempo, né? Preciso amadurecer um pouco mais pra poder voltar e tá aí até hoje, né? Nossa, muito legal. Muito tempo depois. Não sei nem fazer essa conta. Então vocês voltaram o filme em 2008 e 2014 que rolou esse pedido Foi. de casamento e vocês casaram em 2018. Então foram 4 anos de preparação, vamos dizer, do casamento? Na verdade, a gente queria... a gente é bem da filosofia do que a gente... Vocês não precisam ter pressa, sabe? Acho que isso é uma dica importante também. As coisas você não precisa ter pressa. É uma dica pra vida e pro casamento também. Tudo tem que acontecer na hora certa. E a gente queria fazer as coisas tudo no seu tempo certo. Tanto que isso aconteceu diante da nossa história todinha, né? A gente terminou pra voltar um tempão depois e tá junto até hoje definitivamente, né? Tudo acontece como tem que acontecer. Tá? A gente é muito católico, né? Nós somos bem participativos na igreja e tudo mais. Isso é uma filosofia cristã, né? Tudo acontece no tempo de Deus. E para nós foi assim, tudo na nossa vida, em tudo, nas nossas conquistas, na conquista do casamento, na conquista da vida conjugal. Então, tudo tem o seu tempo certinho, desde a preparação, desde o relacionamento, tudo. Nós queríamos ter uma casa. Isso era importante para nós. Nós queríamos ter uma casa num lugar específico, porque eu tenho uma mãe e ele uma mãe, ambas. Nós morávamos com as mães. Viúvas, né? Viúvas. Então elas só tinham a gente A gente não podia simplesmente casar e sair de casa, né? Então a gente tinha que morar num lugar onde nós pudéssemos ainda continuar cuidando delas. E aí Deus é tão maravilhoso e fez as coisas tão certinhas que a gente achou uma casa exatamente no meio da casa das duas. Exatamente no meio, sabe? Então nós já éramos noivos. E aí a gente olhava. Porque a prioridade era ter uma casa. E Então aí, vocês não começaram já os preparativos do casamento? É Ficaram aquele negócio anos de quem casa quer casas, né? Não tem Entendi. isso daí. Primeiro vocês foram atrás da casa. Essa era a prioridade. Sim. Não começaram a olhar espaço, buffet, nada. Não. nada. Aí, pra não dizer que nada, eu ia cutucando com algumas coisas do tipo... Vamos pensar pelo menos em quantos convidados nós teríamos? Isso a gente começou, mas eram conversinhas assim, muito pontuais e esporádicas, sabe? Como que você gostaria de casar? Porque eu acho que essa é uma outra questão. Eu acho que para você começar qualquer tipo de organização de casamento, você precisa entender o que é o seu perfil de casamento. Como você gostaria de casar? O que é a tua cara? Eu acho que esse é o primeiro passo, né? Então, a gente tinha umas conversas assim. Eu queria casar no meio do mato. Eu queria casar num lugar afastado, perto da natureza. Isso é a minha cara, é a cara dele. Eu queria casar durante o dia. Se pudesse ter um climinha frio, eu gostaria, sabe? Eu queria almoço. Isso a gente ia conversando, mas de forma... Encaixando devagarzinho. E amadurecendo também Sim, a ideia sim. do casamento, né? E aí, mas o foco era a casa. E aí, quando a gente achou a casa, nós fizemos todo o processo da compra da casa. Tanto que nós fomos casar ainda 1 ano e meio depois de que nós já estávamos com a casa. Porque aí, a partir do momento que nós tínhamos a casa, aí o foco virou o casamento. E isso que vocês começaram, vamos dizer, mais ativo, assim, procurar espaço, buffet, foi 1 ano e meio? Um ano e meio. Da data do casamento. Sim. E aí vocês começaram por onde para pesquisar? Assim, Então, a gente começou nessa história de conseguir visualizar na nossa cabeça o que era o nosso casamento. Essa era a primeira coisa. A gente entrou nesse consenso de que a gente queria o verde, a gente queria de dia e a gente queria mais afastado, mais assim, esse lance mesmo de almoço, serra, eu queria né? churrasco. Queria Sair muito do meio da churrasco, cidade, daquela coisinha
aquela coisinha, sai da igreja, vai buzinando até o salão, a gente não queria isso daí. A gente nem fazer mais isso, sabia? Dá multa, né? E aí, a partir daí, eu fiz aquela busca básica no Google, sabe? E aí veio um site... Vai fazer propaganda? Merchan? Não é por isso não, eu não lembro mais qual é. É um site que tá tudo de casamento, tem até um aplicativo. Deve ser o casamentos.com. Deve ser casamentos.com, deve ser. E aí, a partir do que... Não é casei não, né? Não, o Icasei é fazer o site. Casamentos.com é esse mesmo? É esse mesmo. E aí você coloca mais ou menos algumas informações e ele vai fazendo, te mostrando Filtro, algumas né? possibilidades. E aí aquilo que vinha, na verdade, aí eu ia lendo avaliações, sabe? Aí nós começamos. Aí a gente começou mais firme pela lista de casamento. Ah, tá. Pela lista. Vocês estavam buscando espaços. Mas assim, pesquisando. Mas o início, foi... Porque aí acho que vocês, não sei se perceberam isso, que para saber o espaço, vocês precisavam saber comporta quantos convidados. Isso, e foi nessa hora que a gente foi descobrindo isso tudo. Falou, não adianta a gente achar um espaço num lugar que a gente quer que não cabe as pessoas que a gente quer. Então a gente achou o espaço, mas e aí? Esse espaço a gente... Quantas pessoas a gente vai colocar? Aí a gente foi pra lista de casamento. E aí, quanto que deu? Nós chegamos numa lista de casamento de quase 400 pessoas. Nossa, Nós também. É aquele primeiro susto, né? Porque a gente, na cabeça é uma coisa, a hora que começa a colocar no papel ou na planilha, como no nosso caso, amiga, né? claro. E na planilha ainda é separado por abas, viu? Por categorias de convidados. Isso é importante, isso é importante. Quero saber mais. Por exemplo, você faz lá a categoria família da noiva, família do noivo, trabalho do noivo, trabalho da noiva, faculdade. E eu ia fazendo assim, sabe? Haja paciência. Eu nunca consegui acompanhar essa planilha. Até hoje, se me mostrar ela, eu não consigo acompanhar. Por categorias. E aí, por quê? Uma coisa importante que a gente precisa falar de lista de casamento, que é sempre, eu acho que é o calcanhar de Aquiles de todos os noivos. Todas as maiores dores. É a lista de casamento. É que muitas vezes uma pessoa que você pensa em chamar, chama mais 10. Não chamar no sentido de que ela vai convidar, mas chamar no sentido de que você é obrigada a convidar. Então, nessa de separar, muitas vezes eu ia vendo que uma pessoa que era da família ficava chato eu não chamar alguém que era daqui de um outro grupo, sabe? E aí a gente chegou num ponto, num determinado momento, que tinha que cortar a cabeça de vez. Então, aquela pessoa... Eu tenho pessoas hoje, que a gente conversa até hoje sobre isso, nomes que doem no coração da gente não ter convidado. Até hoje, De verdade, mas são nomes que, se a gente tivesse convidado, a lista teria aumentado em 15 pessoas. E aí, infelizmente... Sei bem como é que é isso. Não é, menina? E aí, infelizmente... Gente, você só aprende a lidar com isso quando você passa por isso. E acho que você, quando é convidado e acontece isso, você não entende a posição dos noivos, mas quando você for noivo, você vai entender o que aconteceu. Algumas coisas a gente aprendeu muito, sabe? Por exemplo, se você sabe que aqueles noivos estão te convidando, e aí, pra vida não tem a ver com o nosso casamento, tá, gente? É pra vida. Se você sabe que aqueles noivos estão te convidando por obrigação, por exemplo, por causa da sua mãe, a gente já deixou de ir em festa, não em casamento, né? Em festa, depois do nosso casamento, porque a gente sabia que nós estávamos sendo convidados por obrigação. E aí eu acho que é um ato de empatia, assim como é um ato de empatia que, se você foi convidado e você vai, você confirmar sua presença e de fato ir. Sim, isso eu acho que é uma coisa que deixa mais irritado. Ou confirmar a não presença, né? A não presença. Então, você sabe. Se importar com aquele convite que te chegou, né? Porque, olha, pra pessoa chegar, o casal chegar naquele seu convite, teve muita dor de cabeça. Teve a dor de cabeça. Teve muita conta. Alguém pode ter sido deixado de lado, né? Pra você ser convidado. Então, assim, o mínimo eu acho que é você responder sim ou não. Sim. E os noivos não vão ficar chateados se você falar que não vai agora. Então, assim, por educação, eu vou falar que eu vou e no dia eu não vou. Não, é o contrário, não faça isso. Se você não puder ir por algum motivo, avisa, fala, olha, infelizmente eu não vou poder ir. Eles vão entender e aí eles vão ficar mais tranquilos, porque eles vão convidar outras pessoas que ficaram de fora da lista, ou vai reduzir no buffet, que é no custo, né, dos convidados. Sim. Então isso, assim... E aí tem um lance muito diferente agora com o lance da pandemia, né, que de repente teve ou terá alguém com Covid que vai ficar sabendo um dia antes do seu casamento, né? Então, assim, vai
vai dificultar, né? A gente teve essa experiência com a festinha da Nenê, né? A nossa bebezinha estava fazendo 1 aninho e alguém deixou de ir porque estava doente, né? E aí aquele lance de contaminar e tudo mais. Nesses casos, ainda é compreensível, mas na nossa época não tinha pandemia. E aí teve pessoas que confirmaram e não vieram. Nós tivemos famílias inteiras. E vocês têm uma ideia de porcentagem, mais ou menos? Eu tenho números. Tem? Então fala aí pra gente. Nossa lista tinha 200... Nosso casamento foi para 250 pessoas. Ó, o que a gente cortou de gente, de uma lista de 400, nós fechamos para 250. E o pessoal era da região? Como é que era? Gente de fora? Não, gente de outros estados. A gente tem família, né? Em outros estados, muitos amigos próximos também da região. Vocês moram aqui em São Paulo? Em São Paulo, na Zona Leste. Eu tenho família no sul de Minas, o Bruno tem família em Londrina e tínhamos convidados de todos esses lugares. Então, nosso casamento foi para 250 pessoas. Nós convidamos as 200, nós tivemos a confirmação das 250 pessoas e nós tivemos aqui no dia 223. Então teve ali a gente teve aí. Mas vocês convidaram um pouco mais, né? A gente convidou um pouco mais. 280, eu não sei te dizer exatamente quanto, 280 mas foi grande, então. A gente teve, mas nós tivemos a confirmação para as 250 pessoas, por isso que a gente acabou nem aumentando os convidados. E ainda assim, no dia, a gente teve gente que não veio. E vocês tiveram algum critério ali para cortar de quase 400 para 250 para reduzir? Então, tem pessoas que você não tem como cortar, então você tem que começar por elas. No meu caso, é família. Família. Tem que começar pelo sim, ou não a gente vai vendo depois, né? O sim. É família, são pessoas que você tem absoluta certeza que vêm. E aí, a partir daí, eu acho que é quem está muito próximo a você. Acho que essa é a questão. Essa é uma coisa importante também, que foi importante para nós, que foi o não pitaco de mais ninguém na nossa lista. Interessante. Nós não tivemos. Minha mãe e a minha sogra foram absolutamente respeitosas. Minha mãe falava para mim o tempo todo assim, eu não vou... Porque é lógico que você pergunta, né, para pai e para mãe. E aí, pai, mãe, quem que você gostaria que a gente convidasse? Tem alguém? A gente mostrou a lista para as mães. Para saber se não esqueceu de ninguém. Sim. Nós mostramos a lista para as mães, para isso, assim, mãe, esqueci de alguém? E a gente não teve, por exemplo, a tia não sei o quê, isso sim. Mas, eu gostaria que vocês convidassem a fulana. A gente não teve. Não teve. Isso, eu acho que dá um alívio bastante na cabeça também. E aí você tem aquela família muito distante, né? Eu tive família que veio lá do Paraná, que é a terra da minha mãe, mas eu tenho família fora do país, tenho família em do sul inteiro do Brasil, que às vezes não está tão próximo, né? E aí você, às vezes, até manda o convite sabendo que não vai vir. Nós mandamos convite. E a gente sabia que não viriam. Mas eu acho que é isso, assim. Família, se você é uma pessoa família, claro, né? Sim. Aqueles amigos que são muito, muito próximos. E aí eu acho que não é um momento de você ficar lembrando de pessoas que você não vê há 5 anos atrás. Se sobrar lugar na lista, ok. E pessoas que nunca participaram do seu relacionamento, né? Por exemplo, é difícil você interpretar isso com pessoas do trabalho, por exemplo. Pessoa do trabalho, todo dia, meu amigo do trabalho. Seu amigo do trabalho às vezes não sabe nem que você é noivo, não sabe nem o que você está passando, qual que é a tua situação, qual que é o teu relacionamento. Qual é o nome da sua namorada, né? Não sabe nada. Mas aquela pessoa, ele é tão meu amigo do trabalho. O que ele participou? O que ele participa da tua vida sem ser o trabalho, sabe? Qual que é... E a turma do trabalho é difícil, normalmente né? é grande também, né? Porque se chamar um, chamar outro, fica... E aí você tem um amigo de trabalho que tem uma esposa e 3 filhos, né? Olha só, o nome do teu amigo de trabalho. Você não conhece a esposa do cara nem os filhos, mas ele é teu amigo de trabalho. E o filho tem namorada. E o filho tem namorada. É verdade. Um problema que a gente teve na hora que foi mandar os convites foi descobrir esses nomes, que talvez a gente ia assim, um primo que começou a namorar recentemente, ou que você não sabe, será que tá namorando? Não tá? Como que é o nome mesmo? A filha do primo que já tá grande. Sai caçando nas redes sociais. Procura o nome nas redes sociais, usei muitas redes sociais pra isso. É verdade. Mas você sabe que eu acho que a gente precisa começar a ser mais empático.
quando a gente fala dessa questão de convites, de ser convidado ou de convidar os outros. Porque as pessoas, eu lembro quando, sei lá, algum tempo atrás, que assim... Nossa, mas não vai me convidar? Nossa, mas não vai convidar o fulano, não vai convidar o ciclano. A gente não tá mais nesse momento. A gente não tá mais no momento de conseguir fazer uma festa para 500 pessoas e tá tudo bem, né? Então eu acho que a gente precisa... Ai, mas aí vai ficar chateado comigo porque não me convidou. Então deixa ele casar, que a hora que ele casar ele vai entender. Ele vai perceber que não é do jeito que... Não é desse jeito que a banda toca. Se a gente pudesse, nossa, a gente convidaria todo mundo. Se fosse grátis, né? Também, né? Eu normalmente sou mais direto com essas coisas assim, não fico me importando muito com o que as pessoas vão pensar. Mas olha, mesmo assim, até hoje no meu trabalho, a gente tem algumas pessoas pendentes ainda que eu tenho E aí, mais importante a questão da confirmação. Sabe que isso foi uma coisa que nós não nos importamos muito lá, naquele momento, e se hoje a gente pudesse pegar mais firme em alguma coisa, nós teríamos pego, que era a questão da confirmação. A gente pegou firme nisso. A gente ficou contando com o site, sabe? Com as pessoas que entrariam no site e confirmariam. Hoje, eu acho que eu mesma ligaria. A gente faz pelo WhatsApp, é muito simples, sabe? Então, só que é uma mensagem assim, é contagem regressiva, ó, até tal dia a confirmação. E aí várias pessoas chega no dia, último dia para sua confirmação. Essa é uma boa, fazer uma lista de transmissão. É uma ótima, tem que fazer, é essencial. Talvez a confirmação é um dos momentos que mais definem essa lista aí, né? Até a hora H. E te traz mais tranquilidade, para você poder chamar alguém que você gostaria e não deu, ou também para se você precisar contratar mais no buffet, não ficar com aquela você ter essa programação, dia, né? Vai passar. Porque principalmente a confirmação da ausência, você já abre espaço para você poder chamar mais pessoas, você já tem um pacote ali que você já sabe quantos que precisa ir. Aí tem a questão do espaço também, que a gente está vendo lá para deixar também confortável, né? Porque o espaço é grande, mas a gente quer ter que colocar alguma coisa. Coloca um monte de mesa quer colocar... não vai todo mundo. Fica vazia e o espaço fica apertado. Sim, justamente. É essencial. O lance da confirmação é muito, muito, muito importante. E aí a gente estava falando, os padrinhos, vocês tiveram... Padrinhos, quantos mais 3 casais de cada lado. Foram poucos também. Tipo... a gente, inclusive a gente vê casamentos hoje em dia e pensa, o que aconteceu com a gente? Mas eu faria do mesmo jeito, viu, gente? Hoje casaria e faria igual. Nós tivemos 3 casais de cada lado, a mãe de cada lado, eu tenho um afilhado e ele um sobrinho que tem a mesma idade, na época eles tinham 13 anos, 12 anos, então eles entraram para fazer companhia para minha mãe e para minha sogra, então ficaram 4 casais de um lado, 4 casais Mas do outro. É uma coisa engraçada a escolha de padrinhos, que é tão complexo quanto a lista de casamento, né? Porque ou você chama quem é ali muito parceiro seu, né? Ou se você for chamar todo mundo que é querido, você põe lá 10 casais de cada lado e não tem nem noivo nem noiva. Não, vou fazer o contrário, vou botar o povo lá em cima e os casais pra sentar embaixo. Tem que chamar quem é muito ligado a você, né? Se você for chamar só, mas aquela pessoa tão que... Não, aí fica muito casal, 20 pessoas no altar para 2 noivos. Se sai uma briga, né? Os noivos apanham feio, né? Porque geralmente você tem um grupo de amigos, aí você chama um só desse grupo, você aí fica meio esquisito, né? No caso de vocês, foi família, esses 3 casais ou amigos? Do meu lado, assim, a gente não teve essa história dos meus padrinhos, mas quem ficou, né? Quem ficou do meu lado eram primos. Foi de sua família. Na verdade, 2 casais de primos e um casal amiga e um amigo, não casal. E do lado do Bruno eram só amigos e uma prima. Mas eram aqueles amigos que poderiam ter nascido na mesma mãe. São sabe? amigos e irmãos de outra mãe, sabe? Aqueles esse vínculo muito forte, muito forte. E aí vocês tiveram algum problema com padrinhos? Foi bem tranquilo? Não, graças a Deus. Foi bem tranquilo. Traje, essas coisas. Vocês combinaram cor? E a gente pediu, eu combinei a cor do vestido, mas sem a tonalidade. Então elas estavam de azul, mas do azul que elas quisessem estar. Os padrinhos estavam de terno preto.
sem também a exigência de ter que ir em algum lugar para alugar roupa ou nada parecido. A gente queria que a coisa fosse a mais tranquila possível para eles também, sabe? Porque a gente sabe como é difícil ser padrinho. A gente teve essa preocupação também, porque nós também vão ser poucos, 3 de cada lado, mas também eu tenho 2 irmãos, né? Então 2 casais de irmãos e os meus pais, né? E do Guilherme também, então eram pessoas muito próximas. Então se a gente quisesse combinar a cor, tudo, tava fácil, vamos dizer, todos iam alugar roupa. Então seria fácil, mas mesmo assim a gente quis deixar à vontade também, porque às vezes tem a tonalidade, não fico bem de amarelo, outro não fico bem de roxo. Sim. Não, são pessoas tão importantes pra gente, a gente quer que elas se sintam. Eu acho que é uma coisa que tem que acontecer natural, bem. né? Eu acho que não dá pra deixar desconfortável alguém nesse momento, né? E tem uma briga, né? Foi com vestido igual ao meu, a mesma cor que o meu, aí a gente ficou parecido. Ou tinha a paleta de cor, saiu fora do tom, estragou a foto, aí é uma coisa assim, mas... eu já vivi isso. Você sabe quando a gente... eu ia falar isso daí, quando a gente casou, a gente teve uma maratona de casamentos. Né? Um pouco antes da gente casar, a gente foi em meia dúzia de casamento, que era um casamento por fim de semana, né? O terno quase saía andando depois dos casamentos. Você tava com o mesmo terno. Mas esse nome é tão maravilhoso, gente. Dá pra usar o mesmo. Gente. Era o mesmo terno, só mudava a camisa e a gravata, tá bom. Ótimo. E aí a gente venceu essa... Ela foi madrinha em um e a gente acho que foi padrinho no outro. Não lembro direito o que foi, mas tinha essa coisinha de... aquela cor... Fulano vai com a cor, mas aquela cor é minha. Nossa, estragou a foto, umas coisas assim. Mas você sabe que essa história da cor tem muito a ver com o começo da organização do casamento. Porque quando a gente decidiu que a gente queria casar perto da natureza, durante o dia, possível com uma época mais fria, num almoço e com churrasco, checklist. Sim. É engraçado que o nosso vai ser meio parecido. Eu tinha na minha cabeça que eu queria um casamento rústico, mas elegante. Então o elegante ficou por conta do espaço. E o rústico em tudo aquilo que eu pudesse dar um toque. Então, por exemplo, o nosso convite de casamento tinha juta. Juta é aquela cordinha, que eu não sei o nome. Meio marronzinha. Isso, sabe aquela cordinha? Parece saco de batata. Tipo aquilo que amarra saco de arroz. Isso aí, meu, lá na roça isso, viu, gente? Saco de arroz é coisa de lá na roça. Arroz que você... Então o convite tinha a juta e tinha o cordãozinho. O papel do convite era um papel envelhecido. E aí, na minha cabeça, eu queria tudo que pudesse ser vermelho e azul. Nessas minhas pesquisas, de ficar vendo imagens e tudo mais, eu lembro até hoje que eu vi uma decoração de um lugar no meio do mato que era vermelho e azul, e eu achei que aquilo ficou muito delicado. Então eu precisava colocar esses toques dessas cores. Então no nosso convite era lá um papel envelhecido e era a história da nossa vida no convite. Então era quando a gente começou a namorar, tinha todo um caminho até chegar no casamento, o convite em si. E aí era tudo bem rústico, mas os menininhos lá tinham a corzinha vermelha e a azul. Aí, da onde mais eu vou enfiar azul e vermelho? Então o azul foi para a roupa foi para a cor do vestido das madrinhas, mas aí com essa questão de que cada uma pudesse ficar com a tonalidade que lhe bem agradasse. O vermelho foi para o meu buquê. Buquê de tulipas vermelhas. Nossa! Elegante também. Bem, tulipas é um sonho também dos noivos. Só tem épocas específicas, deu sorte. É boa pro friozinho mesmo. Pro frio, né? Você já contratou aquilo de você conservar uma flor do seu buquê? Pensei nisso, mas eu ainda não... Com tulipa não dá certo, não conserva. Não conserva a cor. Não é a tulipa, é a cor da tulipa. Então, não conserva a cor da tulipa. Mas eu fiz do mesmo jeito, ficou lindo. Você deixou no quadro? Como é? Não, eu fiz eu acho aquele meio fúnebre. Porque perde a cor. Você fez na resina? Fiz. Um peso de papel numa resininha. E aí a moça fez um broche, devia até ter vindo com ele, esqueci. Um broche com uma pétala. Então ela fez um broche só com a pétala, uma flor inteira na resina e a florzinha da lapela dele num outro pezinho. Que legal. Fica a dica. Uma lembrança legal. É muito legal. Tem várias noivas que são interessadas nisso. Eu mesmo pesquisei sobre, mas eu fiquei meio assim ainda de ir atrás. Eu acho que se der tempo. Mas aí é legal você ter uma madrinha
que pegue seu buquê e leve, lá, né? porque aí se vocês vão viajar logo em seguida, por exemplo, precisa ser com a flor fresca. Então eu tinha uma madrinha foi incumbida de levar o buquê embora e aí é o seguinte, se não fizer, depois se arrepende, né? Fala, devia ter feito 10 anos depois, aí a flor morreu mesmo, né? Bacana. Aí a flor morreu mesmo de vez, né? Então, e aí eu consegui colocar, por exemplo, o azul no caminho de mesa, que era estampadinho, o vermelho numas flores, na flor de decoração de mesa. A mesa do bolo. A gente colocou Meu vermelho. terno era vermelho. Não era vermelho, não. Nada contra, desculpa, mas não era. Brincadeira. Por favor. Só tá entrando com os ternos aí. Não, ele tá doido, não, coitado. Meio umas cores quentes, né? Então, e aí por isso, sabe? Porque eu tinha na minha cabeça que o casamento tinha que ter o azul e o vermelho. E aí você conseguiu dar esses toques. Desses toques, que legal. E o convite foi impresso, então? Vocês entregaram? O convite foi impresso. E vocês mandaram em mãos, pelo correio? E por correio. E por correio também. Porque vocês falaram que tinha parentes, né? Eu tenho uma tia na França, eu queria ter ido lá entregar. Mas não deu. Mas não deu. Não rolou, né? Não rolou. Mas esse lance das cores é legal, porque é legal. Bom, a internet está aí com facilidade para você pesquisar e navegar no casamento de muita gente, né? Então você consegue ter essas referências. Eu lembro que ela tinha essa referência do azul e vermelho, que não é no meio do mato, tá, pessoal? É rústico falar gente, isso. É na natureza. Na natureza. Mas pra mim tá tudo bem. Os casamentos na natureza, vamos mato. consertar. Os casamentos na natureza, essas cores se destacavam melhores, né? Do que você pedir um vestido verde. Aí você ia colocar uma madrinha e ia aparecer uma palmeira, né? Então não ia rolar. Então essas cores deram um destaque legal, assim, para um casamento na natureza. Legal. E onde vocês procuraram essas referências? Pinterest, Google? Google, eu não sei onde vocês gostam de Pinterest, porque esse negócio de ficar salvando imagem de Pinterest, eu não manjo disso, gente. Nada, não tenho jeito com isso. Era internet. Pasta no computador, sabe? Pasta de decoração, ia copiando e colando. Isso durante aqueles 4 anos que a gente tá falando, viu? Lá atrás, assim. Instagram, Facebook também? Sim. Tudo de internet, assim. Google e depois daquele site, aquele casamentos.com, que vem muita referência. Tanto que quando a gente começou de fato a procurar um espaço para fechar de verdade o casamento, tudo isso estava pronto na minha cabeça. Um catálogo, né? Vai fazendo um catálogo. Toda ideia é válida, né? Assim como foi do terno, né? Achar o terno para... Eu fiquei procurando, eu queria um terno cinza, né? Porque os padrinhos estavam todos de terno preto e para dar aquela destacada eu queria um terno cinza, mas eu não queria alugar nada, né? Que aí fica... como é que é? Smoking, né? Smoking ou fraque, não sei, eu não queria, eu gosto eu vou comprar um terno pra mim que já vai ficar pra uma outra ocasião. Ele nunca mais usou. Mas ele tá lá. É verdade. Mas um dia ele vai usar, Um dia eu vou usar, vai ter um momento que eu vou usar. E aí procurando na internet, combinação com cinza e tudo mais. A internet... Imagina quando sem internet, né? Existia uma vida antes da internet. Eu não sei. Como se casava antes da internet, né? Bom, até vamos trazer algum casal de noivos aqui pra contar. Boa. Realmente, hoje verdade. é muita referência de internet. A referência tá na palma da mão, né? E aí os convites vocês entregaram com quanto tempo de antecedência? Nós convidamos os padrinhos com 6 meses de antecedência. E nós convidamos nós começamos a entregar os convites com 4 meses. Deu pra... E aí assim, né? É uma maratona, né? É uma maratona. É uma maratona de café com bolo, né? Tem que fazer planilha no Excel de logística, quem mora perto de quem. E a gente levou aí quase 2 meses para entregar todos os convites. Porque é só de fim de semana, né? Porque o que a gente fazia de meio de semana? Nada. De meio de semana era... encontrar o pessoal é mais difícil. Então, de meio de semana era na época da pesquisa, que você consegue fazer pesquisa pelo celular, assim, mas depois não dá mais nada para fazer de meio de semana. Então, nós passamos uns bons tempos com os finais de semana tomados com as coisas do casamento. É verdade. Para entregar convite. E vocês fizeram convites diferentes para padrinhos? Algum convite especial ou foi o mesmo convite? Então, tinha esse convite, o convite do casamento para os padrinhos, mas aí a gente fez uma gracinha, né? A gente gravou um vídeo, né? Fez umas imagens e tudo mais, uma historinha para os caras. A gente fez um PowerPoint, na verdade, com história de cada padrinho. Com a nossa relação com o padrinho, a história particular nossa com aquele padrinho. Legal. Então, eu mandei fazer um pendrive
Joga no Google pra você saber o que é pendrive, tá? Se você é mais novinho. Aquele tempo. Mas isso ainda tem. Não se usa mais, agora tudo na nuvem. Então eu comprei um pendrive de uma caixinha de madeira, gravado o nosso nome. E aí a gente combinava de ir na casa de quem seria o padrinho, e lá na hora nós levávamos o computador debaixo do braço. E aí a gente falava que tinha uma coisa pra eles verem no computador. Ah, vem cá que eu fiz um negócio, queria que você visse. E a gente abria, botava lá o pendrive e abria os slides. E aí eles iam mudando, tinha musiquinha de fundo e eles iam olhando. Tinha toda a nossa história, fotos nossas com eles. E aí até quer ser nosso padrinho. E aí ali tinha o manual do noivo e da noiva, sabe? Manual do padrinho e da madrinha, sabe? A cor de vestido, o horário, as informações estavam todas ali, naqueles slides. E aí eles ficavam emocionados, abraçavam a gente, tal. Tiravam o pendrive e aí a gente fez uma sacolinha com as madrinhas tinham um cabide escrito madrinha, os padrinhos tinham a gravata numa sacolinha que dava para usar. A intenção era que desse para usar, por exemplo, para guardar coisa dentro da mala, sabe? Quando a gente uma questão de organização dentro da mala. Uma sacolinha reutilizável. Isso. Imagina ter sido. E a ideia do cabide, na verdade, é porque eu pedi para todas as madrinhas, depois que escolhessem o vestido, tirarem uma foto no cabide para poder fazer uma foto depois num álbum com o vestido de cada madrinha, com o cabide escrito madrinha. Que legal. E aí a gente entregava. E aí depois, no dia do casamento, a gente entregou uma lembrancinha para cada um deles. Os padrinhos eram... Os padrinhos precisam de um convite diferenciado, né? Uma forma de convite. Nossa, achei muito delicado isso da parte de vocês, achei bem legal, né? Mas o convitinho impresso também foi. Também foi. Só que o deles tinha o convite no pendrive. Né? E de lembrancinha, no dia vocês... No dia nós demos para os padrinhos, foi uma necessaire com o nosso monograma, que chama? Isso, monograma. Monograma que chama? Tá bom, então misturou as duas letras lá. O monograma com os padrinhos veio dentro, tinha um canivete, aquele negócio que faz assim e tira várias coisas, gravado nosso monograma. E das madrinhas era uma necessaire também. Os dos padrinhos era azul, das madrinhas era vermelha. A necessaire, escrito madrinha, e dentro foi aquele kitzinho de manicure de você botar na bolsa para levar em viagem. Também gravado o nosso monograma. Muito legal, nossa. Várias ideias assim, isso é interessante, né? Algo que fizesse que eles lembrassem do nosso casamento depois de um tempo, né? Ficar ali, né? E para os convidados, vocês definiram algum traje? Como é que foi? Então, essa era uma preocupação muito grande minha. Desculpe quem vai em casamento de jeans, gente. Não é um evento qualquer, Me perdoe se você vai num casamento com jeans, sem julgamento. Mas pro seu evento você não queria. Eu não queria. E eu tinha muita preocupação com essa questão da roupa. Porque na natureza, durante o dia, né, um almoço, dá abertura. O nosso a gente deixou meio livre. Assim. Então no convite tinha traje social completo. E no site eu fiz uma página inteira, uma parte do site inteiro lá, com dicas de roupas para você ir num casamento ao ar livre. Mas isso é ótimo, sabia? Porque só fica perdido mesmo. Esse final de semana eu encontrei com umas amigas e elas me falaram, teve uma que ela é muito sarrista, ela até falou, olha, eu tava bem na minha vida até você me entregar esse convite de casamento. Eu não sei que roupa que eu vou no seu casamento, de dia, no campo, vai estar frio, vai estar calor. Então acho que esse direcionamento, essas dicas, ajuda muito mais. Aí eu falo pra elas, eu perguntei, então vou fazer já uma enquete aqui pra ajudar as noivas. Vocês acham que é indelicado colocar o traje ou ajuda? Elas, não, pelo amor de Deus, ajuda, coloca, sabe? Porque a gente fica muito perdido. Então, até dei a dica no site, por exemplo, que não precisava de salto fino, salto alto fino, para facilitar. Mas deixei a entender que jeans não era... que você gostaria para esse dia. Mas tive convidados por mais que seja um casamento na natureza, dependendo do espaço, se é um espaço, como a Priscila falou, que a gente escolheu, que era um espaço elegante, era natureza, mas demandava aí uma certa formalidade, né? Diferente, um casamento na praia. Na praia... Dá pra ir com uma bermuda, uma camisa, né? Descalço. É diferente, né? Assim como vai casar num campo onde não é tão elegante, o casamento completamente na natureza, também vai ser diferente, mas diferente do espaço que a gente buscava. Então demandava essa
esse cuidado. E sabe que a galera não tem noção, né? A galera, você falou, vou casar num sítio, né? Capaz da galera chegar de sunga, né? Casamento, esperando uma piscina, né? Com uma bola de praia. Aí não dá, né? Então tem que falar tudo pra turma. Mas eu acho que ajuda bastante eles nesse direcionamento aí do traje. É um ponto importante que tem que ser abordado, né? Porque se não for abordado, pode ter uma galera que não tem noção. E mesmo colocando tudo isso, vocês receberam muitas perguntas assim na semana do casamento, tipo, sobre o traje? Não. Porque eu tô recebendo muito. A gente colocou, né, no convite Esporte Fino, a gente deixou mais livre o nosso. E aí até hoje falou, viu, qual que é o traje do seu casamento mesmo? Eu falei, então é uma coisa importante colocar, porque mesmo colocando, tem pessoal que não se atenta. É verdade. Perguntar. É verdade. A gente não teve não, viu? Eu não Foi ninguém me perguntou. Acho que a gente ressaltou tanto, a gente tinha tanto medo. Por que é um detalhe importante? Porque seu casamento vai ser registrado em fotos pro resto da sua vida, né? Ou pro resto do seu casamento, não sei. Mas nas fotos vai ter um cara de sunga com a bola de praia, se você não falar, né? Então, tem que ser abordado. Eu acho que a real é a seguinte, é o seu dia. Sim, é a sua festa, É a você sua planejou festa, ela tanto. é o seu sonho, sabe? Então eu acho que assim, ó, vale a pena você ir atrás de tudo aquilo que vai compor teu sonho. Foi um dia único na nossa vida, inesquecível. Que não vai voltar mais e que as fotos não vão ser tiradas de novo. Não, e eu acho mais do que só isso. Eu acho mais do que a questão do traje. Eu acho que tudo aquilo que envolve o teu casamento, você optou por fazer. E eu acho que se é seu sonho, você tem que fazer. Tem que fazer. Não é barato, dá trabalho. Essa é a grande realidade, sabe? Não é barato. Dá um trabalho danado. Te dá dor de cabeça. Estamos sendo real, não estamos? Sim, então, lógico. dá dor de cabeça. A não ser que você queira que os outros resolvam as coisas por você. Aí é uma outra situação. Você tem dinheiro para... Eu não tive assessora. Eu tive as assessoras daqui, do lugar, do dia, que foram impecáveis. Trocaram até meus sapatos. Maravilhosas, lindas. Me contaram até onde estava o noivo no final da festa. Ele não estava bem, esse tal de noivo. Ele não estava legal. Acharam o noivo. Acharam. Ele estava... Aproveitou muito a festa. Não vamos contar isso. Um outro podcast. E eu não tive. Mas por quê? Porque eu acho que eu tinha o casamento, era meu casamento, sabe? Eu queria as coisas do nosso jeito. Então a gente viu tudo, a gente foi atrás de tudo. E tudo que aquilo que a gente realmente sonhava. Então talvez, até aquela coisa que a gente falou agora há pouco do não tem pressa. Sabe? Deixa as coisas acontecerem, deixa as coisas irem se acertando conforme você pode. E aí tem um detalhe importante nisso tudo, que aí volta um pouco na lista de casamento. Você chama pessoas muito queridas. E as pessoas são tão queridas que elas vão respeitar isso daí de você, né? O que você deseja para esse seu dia. Não é aquele negócio, vou num casamento aí. Não, vou num casamento de amigos, né? De uma família querida e tudo mais. Então as pessoas... são empáticas a isso, não são quaisquer convidados que estão ali, né? Então, quanto a traje, vocês não tiveram problema, a distância também não tiveram, seus convidados? Foi tranquilo. A gente teve a preocupação de casar no sábado, como a gente recebeu muita gente de fora, para não ficar aquela correria de seu caso à noite, alguém numa sexta-feira. Nosso casamento foi num sábado, na hora do almoço. Na hora do almoço. Seu caso de sexta-feira à noite, pessoas de outro estado iam sair do trabalho, não ia conseguir se... Mais corrido. Se casa num domingo, tem que ir embora correndo. Tem que ir embora, não pode beber, não pode se alongar, ficar tranquila aí, porque segunda-feira tem que trabalhar e tal. Conhecendo o perfil dos seus convidados, vocês tiveram esse cuidado e aí não teve problema. A ideia foi um sábado durante o dia. Isso. Foi começando às 11, né? Isso. Sim. E como é que foi conciliar o trabalho com essa organização do casamento? Então, é aquilo, né? Finais de semana ficaram completamente comprometidos. Completamente. Desde quando a gente buscou o espaço. Que aí foi com um ano e meio. Um ano e pouquinho, Um ano e pouquinho. Pra te falar bem, nós fechamos o casamento em maio de 2017. Casamos em junho de 2018. Nós estávamos nesse processo aí, talvez há uns 3 ou 4 meses. Então deu isso, um ano e meio antes. E aí a busca por espaço, como a gente queria casar fora de São Paulo, fora da cidade de São Paulo, então a gente demorou aí uns 3 meses olhando espaço aí. E conciliando também nossas atividades, né? Que a gente não... Mas vocês foram nos espaços, tem essa busca também, deu uma filtrada do que vocês viram. Quantos que vocês realmente chegaram a visitar? Eu tenho isso até hoje num bloco de notas no celular. Eu
acho que nós visitamos 10 espaços. Bastante. Bastante. Acho que foram 10 espaços. Desses 10 espaços, nós Restaram selecionamos 3, que eram os nossos finalistas. E aí, Tinha um pódio. e aí, só que tudo daquela história, brincadeiras à parte, tudo naquela história da planilha mesmo, sabe? Então, o que deste lugar me chama mais atenção e eu gostei muito? Aí você bota lá um amarelo. O que desse espaço eu não gostei? E se tiver, tá desclassificado. Dá trabalho, gente, mas é assim que você vai chegar ao lugar dos seus sonhos. Real é essa. Não, e é um momento tão importante que demanda essa atenção aos detalhes, né? Então... E aí, claro, olhando o preço, vendo as nossas condições, como que a gente poderia pagar e tudo mais. Dentro desses 10... pode ser que sejam 8. Tem um desvio padrão aí de 2. 2 pontos pra cima, 2 pontos pra baixo. É isso. Pode ter sido 12 ou 8. Pode ter sido 8, exato. Tava muito bom de matemática. Desses 10, a gente ia selecionando aquilo que tinha que estar todos no mesmo lugar, sabe? Isso aqui é muito bom nesse lugar, isso aqui é muito bom nesse lugar. Vamos tentar achar um lugar que tenha tudo isso, então. E aí nós chegamos em 3. Desses 3 havia um pódio de preferência. Dica. Aí nós marcamos uma próxima visita no mesmo dia, nos 3 lugares, por ordem de preferência. Entendi. Legal. Que loucura. E visitaram os 3 vezes? Não, porque o primeiro a gente fechou. Imaginei. Isso acontece. Era o que a gente mais queria. A gente conseguiu negociar bem no... Então, era o que a gente mais queria, era o nosso top... o first, nosso top 3. E aí a gente marcou num sábado. Vamos fazer o seguinte, é hoje que a gente vai fechar, Então nós vamos marcar às 8 no que era no primeiro, às 10 e ao meio-dia. Porque assim, se a gente vai no primeiro, vamos tentar negociar, que é o lugar onde a gente quer. Se a gente não conseguir a negociação, tudo mais, a gente vai pro segundo. E aí só que a gente fechou no Deu pra negociar no primeiro e foi bom. Foi espacitário. E foi espacitário. Nós também iremos casar, né? A gente vai casar lá também. E aí é maravilhoso, assim, aquilo que a gente falou no começo, que ter tudo no mesmo lugar. É muito Foi importante. uma mãozaça na roda. Quais são os principais pontos para vocês na hora da escolha? Então, esses pontos que você falou que destacou ali na planilha. O que deu? Então, era tudo daqui de dentro. Desde a comida até decoração, o buquê, o lugar para eu me arrumar e para ele se arrumar. O DJ. O DJ daqui de dentro, a indicação do fotógrafo daqui de dentro. O gerador. Você sabia que precisa ter gerador na sua festa? Se acabar a luz, sua festa fica um fiasco? Gerador. Até para se arrumar, né, também, o lugar onde você for se arrumar, se for no espaço ou se for no salão, precisa ter um gerador. Imagina se acaba a luz... Secador. Cai um poste, alguma coisa, e aí como é que... Imprevisto acontece, né? Não tem jeito. Aí, a questão de, por exemplo, eu não precisar ir atrás de absolutamente nada. Docinhos, não precisava. O que a gente trouxe de fora na ocasião? Nós trouxemos o bar. O fotógrafo foi indicação daqui. Que isso pesou muito também, porque eu acho que o fotógrafo tem que conhecer o lugar que ele vai fotografar. Não dá pra você simplesmente trazer um cara que não conhece o espaço. Ainda mais um espaço tão bonito como é. Acho que ele tem que conhecer os ângulos, né? E já agiliza na hora, ele já sabe os pontos. Isso, então. Os espaços mais instagramáveis? Na época não tinha isso. Mas ele conhecia os mais... Eu não pude repostar nenhum story, porque não tinha ainda. Tô me achando muito velha nessa conversa. Rápido, né? A questão do poder se arrumar aqui, isso pesou bastante. Porque era de manhã, né? Um lance muito importante de estacionamento no local. O do Itália é enorme, né? Um detalhe, até voltando um pouquinho, né? Quando a gente falou que a gente se importou de deixar o padrinho à vontade, né? O casamento, ele é principalmente, talvez, para os padrinhos, né? Que tem aquele negócio de, preciso dar um presente mais legal e tal, né?
ó, você dá um presente, aí você se arruma pro casamento, talvez você compre uma roupa, né? Então vai onerando, né, a posição do padrinho como a posição dos convidados. E aí você vai para uma festa, né? A nossa festa não era perto, a gente está não sei quantos quilômetros de São Paulo aí. Hoje deu 40 minutos de lá aqui. E aí você chega aqui e fala, ó, você precisa ir ali botar no estacionamento ali, porque não tem... E o cara não fica tranquilo na festa. O Espaço Itália tinha isso daí muito... Pra ficar lá, você leva a chave, isso é importante. Era e aí importante. você vê a produção gente teve daqui essa de dentro, preocupação, sabe? né? A produção, o alface plantado, a produção da coxinha, a produção do... Como é que é o nome do prato que você amou, menino? Crepe de espinafre com ricota. Com ricota com espinafre. Crepezinho é bom, né? É bom, esse é bom. O brigadeiro de colher, que me conquistou desde o primeiro dia. E eu falo disso É maravilhoso. sempre. Eu não consigo vir aqui de final de semana e não comer um pouquinho. Virei aqui de tortura. Um dia ela tava falando, tem no nosso, vai ter no nosso. Eu falei, não sei, quer colocar? Não é bom, né? Se não tiver no nosso, eu nem venho. Nem vem. Eu tava falando com o Arnaldinho, quem faz os docinhos, né? Tava lá, eu peguei um pouquinho assim, falei, nossa, Arnaldinho. Como ele chama? Arnaldinho. Arnaldinho. Quer ser meu amigo? Não, a minha sobrinha, ela manda áudio agradecendo ele, porque quando eu vou pra lá, eu levo trufinhas. E ela fala, não existe melhor que a do Arnaldinho. Nossa, Arnaldinho. Me passa seu Instagram. Vamos ser amigos. Aí eu peguei e falei, ai, que delícia. Aí eu falei, nossa, Guilherme, nossa, vai ter? Não vai, tudo ele... Ai, Irine, se você quiser eu faço, deixo lá tudo. Aí eu falei, ai, eu quero. Pensa bem, se você não fizer o brigadeiro de colher, eu não venho pro casamento. Ela faz num dia, não sei o que, pra ficar fresquinho. Ai, que delícia. Ai, Arnaldinho, você é muito legal. Vamos ser amigos. Então, a gente trouxe de fora o bar, os bem casados, a pessoa que me arrumou, né? Então, não foi indicação daqui, né? Isso quero dizer que foi fornecedor nosso. E como você encontrou? Até uma dúvida das noivas. Então, você já conhecia? Você saiu na busca de... Foi indicação. Foi indicação de... A gente teve umas primas que casaram, né? Um pouco antes. E elas tinham tido uma experiência bacana com essa profissional e foi indicação delas. A gente teve um pouco de problema porque ela chegou um pouco atrasada, porque ela também veio de São Paulo, se perdeu um pouco, deu uma atrasadinha que não foi nada demais. Que não desmereceu em nada, nem o trabalho, nem o casamento. Ela tem um pesar muito grande por causa disso, mas ninguém nem percebeu que atrasou, pra você ter ideia. Então, esse é um outro lance, que eu acho que é importante que a gente pontue como é importante você estar num lugar... aconchegante. A escolha do lugar tem que ser aconchegante não só para você, mas para os seus convidados também. Nosso casamento atrasou 40 minutos, por conta do atraso dela. E não conhecia o espaço. Ela veio para cá, ao invés de ir para Itália. E aí ela chegou lá atrasada e foi só com uma ajudante, sendo que nós estávamos em 4, mais as daminhas. Para sermos arrumadas. E, enfim, ela não deu conta. Eu acho que a gente tem que dizer também que como uma coisa ruim, entre aspas, pode te trazer boas recordações. Imprevisto, né? Então, sim, justamente. Por quê? Eu atrasei 40 minutos para entrar e na semana, um mês depois do nosso casamento, foi a primeira vez que nós encontramos minha família. E naquela conversa de como foi o casamento, não sei o que, ninguém notou o atraso do casamento. Por quê? Porque eles estavam conversando, eles estavam se confraternizando, eles estavam lá com o petisquinho. O coquetel boas-vindas, né? Aquele coquetel, eles já estavam tomando alguma coisa, eles estavam comendo alguma coisa. Eles estavam tirando fotos, sabe? E ninguém percebeu o atraso. Eu tive amigos também que falaram assim, nem começa esse casamento, deixa do jeito que tá bom. Sabe que a gente foi no casamento de um amigo nosso e também o coquetel de boas-vindas era tão bom que a gente tava tão entretido ali no papo que também não sei se atrasou, se começou no horário. E aí você vê como desmistificar esse lance daquele casamento da cidade, né? De tá na igreja, depois vai pra festa. Se você tá na igreja e atrasa aquela uma hora, aí você fica todo mundo querendo, senta, levanta, a turma querendo, aí vira uma zoeira, né? Aqui não, aqui você tava tranquilo. Nós trouxemos uma cabine de fotos daquela que
Imprime na hora? Que não veio. Que não veio. Não veio? Como assim? Conta essa história. Nós não trouxemos, nós contratamos. Não, é que no começo tinha um jeito. Se eu tivesse trazido, não tinha vindo. Ela teve um problema com o carro na serra. E aí, assim... Não chegou. Tanto que depois do casamento, depois da cerimônia, depois daquele momento que nós fomos levados pra suíte pra poder comer alguma coisa, a assessora, de uma forma muito carinhosa, chegou pra mim e falou, deixa eu te falar um negócio. Tinha cabine, né? Mas não veio. Muito delicada, sabe? Mas tá tudo bem, enfim. Também foi outra coisa que quando eu contei pras pessoas, as pessoas nem perceberam, nem sentiram. Só perceberam porque a gente fez aquele menuzinho de botar na mesa e uma das coisas lá era tire muitas fotos, leve as fotos e sabe assim? E não tinha foto e aí pra no final levar. depois perguntaram, por que você pôs aquilo no menu? É porque... Mas só que é muito reparadeiro também que repara nisso. Ninguém... Mas tá tudo bem, o dinheiro foi ressarcido e são imprevistos que acontecem. Não foi um detalhe importante. Acho que até aí é legal, você falou que o principal estava no espaço, né? Que era o buffet, a decoração. Sim. O não dependia de nada. Era um detalhe da festa, poderia acrescentar. Eu sou muito positivo quanto a isso. Ela fala, não, mas não foi, isso daí ficou faltando. Não era pra ser. E talvez... eu já fui em casamentos que essas cabines muitas vezes até atrapalham, né? As pessoas ficam lá naquela fila, focado pra tirar foto e não curte o casamento. O nosso não teve distração nenhuma e a galera... se divertiu muito. Curtiu o momento. Né? Curtiu o momento. Interessante. Tem isso daí também. Eu sou muito positivo, viu? Eu sou otimista nessas coisas. Mas é bom ser assim, coisas que você não pode controlar, você só cabe aceitar, entendeu? Não ficar remoendo. Tipo assim, justamente. Não veio, mas eu dancei também um monte, né? Bebi, justamente. Tá tudo certo. Justamente, isso mesmo. Então, ter tudo no mesmo lugar é fundamental. Foi fundamental para nós. E se hoje a gente pudesse, se a gente fosse começar tudo do zero de novo, seria essa questão. E da parte da organização do casamento que a gente está falando, qual foi a parte mais legal, assim, que vocês lembram desses preparativos? O que foi mais legal preparar para o casamento, assim, vocês gostaram, preparar? Acho que o rango, né? Eu não ia falar, eu tava aqui matutando. Eu falo que é comida, eu falo que é comida, que vergonha, que vergonha, que vergonha. Mas é porque a comida é muito boa. Ai, não, fazer degustação é muito legal. É muito legal. Não, e aí Não, e fazer a noite da escolha do cardápio. Isso daí. Gente, eu contava nos dedos o dia pra chegar aqui, gente. É muito legal. Que dia que vão mandar e-mail pra falar pra gente que a gente tem que ir lá fazer a degustação pra resolver o cardápio? Ficar sem comer o dia inteiro, né? Gente, precisa fazer essa vou mandar uma mensagem pra dona, pode deixar. Tem o telefone do saque dele, viu? Você pode falar. Não, foi legal. Mas é porque a comida, eu falo da comida porque a comida realmente é muito boa, era muito maravilhosa, desde o momento onde a gente foi acolhido para conhecer o espaço, até na noite de escolher o cardápio, né? E aquela dúvida cruel de tanta coisa boa que tem, mas muita gente ajudando também a gente, né? Mas acho que em todos os lugares que a gente foi, esse momento de fazer a degustação do lugar é legal. É o melhor. É legal porque como pode ser decepcionante, né? Não, mas é por isso mesmo. Porque é pra nós que gostamos de comer, entendeu? Era um ponto importante também. Então a história do ver ver o que seria servido, provar aquilo que seria servido e tudo mais, era um ponto de eliminação mesmo, sabe? A história da degustação é muito legal. Muito legal mesmo, muito legal. E tem algum momento dos preparativos que vocês não gostaram tanto? Foi mais, assim, entediante, talvez? Mas... eu acho que não é entediante, mas a gente vai voltar para a história da lista de convidados. É estressante. Estressante. É estressante. Eu acho que é estressante. Fica mais ansioso aquilo, remoendo, pensando em cada isso. Você fica pensando nas pessoas, em quem você pode chamar, em quem você não vai chamar. Não quer chatear o outro. Isso daí é a parte mais chatinha. Mais chata. Do resto é tudo de bom, né? Legal. O resto... E vocês fizeram um chá de panela, despedida de solteiro, essas coisas? Nós ganhamos um chá de panela às vésperas do casamento. Uma semana antes, da galera que trabalha comigo na escola, lindas. Fizeram um chá de panela surpresa para nós, mas nós não organizamos, nós não fizemos. E assim,
Eu super admiro quem tem esse dom, mas eu não tenho. É um trabalhinho também, né? Assim, dá trabalho, eu não tenho paciência, eu não tenho dom pra isso mesmo, sabe? E de verdade, eu não queria sobrecarregar a cabeça das madrinhas, porque das nossas madrinhas, porque geralmente tem esse negócio, as madrinhas organizam e tal. Só que das nossas 6 madrinhas, só 2 são de São Paulo. Então, não achava justo também, sabe? Sobrecarregar a cabeça delas para organizar algo fora da cidade delas. E aí você começa a olhar seus fins de semana, você começa a perceber que tá tudo muito apertado, né? Que você ainda tem que levar o convite pro fulano, você ainda tem que... desprender energia para tem que ser... É difícil. A gente também passou por isso, porque a gente também tá nessa, gravar podcast, preparativos do casamento, a gente falou, eu não tenho condições de organizar nada mais, entendeu? E sobrecarregar os convidados que são de fora, aí você vai convidar um pouco. O chá de panela mesmo a gente não fez. A gente fez esse final de semana agora a despedida de solteiro. Mas fizeram ela foi com as amigas pra praia e ele falou, vai fazer alguma coisa com seus amigos. Falei, tá bom, vamos tomar uma cerveja. Vamos fazer esse sacrifício. Gente, ele foi tão forçado. Que eu cheguei domingo, a cara de triste que ele tava abaladíssimo. Sim. Mas foi assim, porque também algumas amigas bem próximas, foram só 5, né? Se organizaram e falaram, não, vamos passar um final de semana na praia, só a gente. Amigas da época de colégio, assim. Que legal. Então, mais de 20 anos de amizade. Então, falou, vamos nós, se organizamos, fomos, só nós mesmos. A gente até queria fazer uma coisa maior, em casais. Você vai fazer um pós agora. A gente tá pensando em fazer um pós, porque antes não dava tempo de organizar. Muita coisa, né? E eu acho que é um momento que você precisa pensar em alguns detalhes. Eu tenho problema sério em pensar em organizar uma mesa de bolo. Como é que eu vou organizar essa decoração, pensar não sei o que, Eu não tenho energia, não tinha energia. E aí, passou. O casamento, ele suga muito da gente, né? Toda a preocupação, os detalhes, mesmo estando tudo no mesmo lugar, a ansiedade, né? Isso daí demanda uma coisa muito grande, estressante também, né? Lance das confirmações, tem que estar de olho em muita coisa. Bastante coisa. E aí você ainda desprender mais um tanto de energia para organizar esses outros eventos, né? São outras festas que você organiza, né? E aí nós optamos por não. E fazer um casamento mais organizado. E é isso. Não, eu falo, gente, se não fosse a minha irmã na minha vida também, porque se eu fizesse tudo isso ia sobrar para ela, com certeza, porque ela tá me ajudando com muita coisa, porque eu também tenho esse problema da organização, com escolhas. Ela é assim, eu mostro uma coisa rosa e vermelha, por exemplo, essa ou essa, eu vou ficar 2 dias olhando e não vou escolher. Ela olhou e falou, essa daqui, essa. Prática, né? Então assim, se eu não fosse ela na minha vida, ia ser difícil. Aí, sobrecarregar, que nem você falou, com mais coisas, é difícil. Não fazer. E tem alguma coisa na organização que vocês fariam diferente hoje? Não, eu acho que só a questão de pegar mais firme na confirmação. Só. Eu acho que pensando friamente, racionalmente, nós deveríamos ter pego mais pesado, cansar a orelha mesmo, sabe, das pessoas com questão da confirmação. E você falou que essa parte do menu, você fez essa parte papelaria, você fez você mesmo? Não, eu tive uma fornecedora, uma pessoa que fez tudo, mas tudo mesmo. O que você fez de papelaria? O convite, esse menuzinho, na verdade eu comprei eu tinha coisa comprada para o casamento há anos, né? Assim, desde aqueles 4 anos eu tinha algumas coisas. Então, eu tinha, por exemplo, forminha do doce com o nosso monograma, vermelho e azul, um monograminha. A gente fez um suporte que foi para todas as mesas. Porta-menu. Um porta-menu que as pessoas podiam levar para casa e aquilo serve para colocar caneta. Então, tinha o menuzinho. O convite, essa pessoa fez, né? As forminhas, o menu, o convite e o kit banheiro. Mas ela mandou tudo, os papeizinhos, e a minha mãe colou nos remedinhos. Só. Legal. Tudo personalizado mesmo. Legal. E aí, como vocês estavam na semana antes do casamento? Vocês estavam tranquilos? No dia antes, vocês estavam assim, tranquilos ou muito ansiosos? Assim? Então, a gente precisa fazer um parênteses e até uma dica. Nós não casamos efetivamente aqui no dia 16 de junho, né? Nós casamos no dia anterior, na igreja, numa cerimônia fechada,
o padre, nós, os padrinhos, um casal de padrinhos e a mãe dos dois lados. Porque a gente, como o Bruno disse lá no começo, nós somos católicos e era importante pra gente receber o sacramento. E a igreja não permite mais, né, que o padre saia da igreja para fazer o casamento fora da igreja. E para nós isso era importante. Então nós casamos na sexta-feira, numa cerimônia fechada, só nós mesmo, com efeito civil. E aí no sábado aqui, eu tenho um primo que é padre Frei, e aí ele veio e nós fizemos a renovação dos votos. Então na semana, e como a gente tinha começado já com muito tempo de antecedência, não tinha mais nada para fazer. Né? Não tinha mais nada para fazer. Pronto. Tava tudo pronto, tava tudo feito. Nós já tínhamos vindo aqui trazer aquilo que precisava, uma coisinha ou outra de decoração, porta-retrato, uma coisa ou outra que a gente precisava. A gente já tinha vindo para alinhar as coisas com o assessor e estava tudo pronto. Então, de verdade, nós estávamos bem tranquilos. Com exceção da sexta-feira, porque aí a gente realmente casou, né? Aí você fica... Agora o papel tá passado. Isso, nervosa, agora né? não tem mais jeito, não tem mais retorno. Mas aí também fomos até a igreja, casamos e voltamos para casa, cada um para sua casa. Eu já fui começar a adiantar cabelo, ajeitar a unha, para estarmos aqui no sábado de manhãzinha. Mas como estava tudo pronto com antecedência, estava tudo tranquilo de verdade. De verdade. Na noite, né, de sexta para sábado, a gente casou de manhãzinha, eu não dormi. Não dormi. Dormi muito pouco. Aí pegou, né? Falou, pô, tô casada, né? Não sei. Me arrependo, não dá mais tempo. Não dá. Não, mentira, eu tava ansioso mesmo por dar tudo certo. E você fica. O coração fica batendo mais forte, né? É um grande momento. Então não dormi um pouco ansioso, mas só um dia antes. A semana foi tranquila, tava tudo pronto. Mas, de novo, assim, fazer as coisas com antecedência e ter segurança naquilo que você escolheu é importante. E você dormiu? Sim. Que bom. Sim. Você dormiu? Que absurdo, né? Lógico. Tá bom. E aí no dia, como que tava no dia que vocês estavam se arrumando, essa questão? Aí começou a ansiedade pegar mais forte? Aí você começa a escutar as pessoas chegando, né? Lá na suíte, dentro da suíte. Você começa a escutar as pessoas chegando, você começa a escutar o noivo vê as pessoas chegando ainda, né? Você começa a escutar as conversas, aí o negócio vai... Aí vai sentindo com o peito fazer assim, né? Aí o tum-tum fica mais forte, né? Não, mas foi bem legal, né? No dia, essa expectativa e... vai dar tudo certo, e a gente veio com uns detalhes de decoração, né? Porta-retrato. Aí vamos colocar no lugar onde eu pedi, umas coisinhas bobas, E eu fiquei incumbido de fiscalizar isso daí, mas não sei se eu fiscalizei direito. Não me lembro muito bem. Até hoje você não sabe se você fez direito. Se as coisas estavam no lugar que tinham que estar, mas acho que estava, assim. Gente, mas é uma experiência que tem que ser vivida. Eu acho que é uma emoção que tem que ser vivida. É um nervoso que tem que ser vivido. Obviamente, se é seu sonho, sabe? Tem que viver. É uma emoção que você não vai viver de novo. Qual foi o momento assim, mais emocionante desse dia para vocês? Tem alguma coisa mais forte? Assim? Eu tenho claro na minha cabeça a música que a florista entrou na minha frente. Porque eu não entrei com marcha nupcial. Tudo diferente, né, gente? Eu não tinha véu, eu não entrei com marcha nupcial, não tinha nada dessas coisas. Eu entrei com uma música do Crepúsculo. Tá, sei. Tem uma música que o Eduardo toca no piano pra ela. Eduardo é o vampiro. Coisa de adolescente, gente. Desculpa nosso momento. Nós gostamos muito de Crepúsculo uma época atrás. Você tá com vergonha disso? Você tá com vergonha disso? Você entrou com os dentes de vampiro também? Não, ele entrou com a música dos Vikings. Ele entrou com a música dos Vikings e a banda que tocou também era de fora. A banda que tocou. A banda do casamento. Era orquestra ou era cordas? Era o teclado e um violão só. Tinha vocal não, o sax, também? né? Tinha um sax também. Tinha, eram três. Era uma banda de três pessoas. Era uma banda de 3 pessoas. Não tinha voz. Era um trio. Não tinha voz, mas era instrumental ao longo do casamento nós tivemos 2 músicas. Só pra cerimônia.
cerimônia, só pra cerimônia. Na festa foi o DJ daqui, como a gente falou, mas na cerimônia teve essa... Só que no casamento na hora da cerimônia, tinha 2 músicas cantadas, que aí foi uma amiga nossa da igreja que cantou as 2 músicas, ensaiou com eles e cantou as 2 músicas. Então, e aí a menina que entrou na minha frente, jogando a pequenininha que entrou na minha frente, jogando as pétalas, era essa música que pra mim é um toque muito gostoso, que é uma música que o Edward, é o vampiro, né, como eu disse, ele dedilha no piano pra personagem. E aquela música é muito importante pra mim, o som dela, sabe? É muito, me acalenta. E aí quando aquela música começou a tocar, que eu sabia que eu ia entrar em seguida. Mas a emoção pegou mais forte. E hoje, até hoje, quando você ouve essa música, essa remete emoção. ao casamento, assim como a minha entrada foi com a música do casamento do filme. E toda vez que a gente ainda ouve no rádio, a gente ainda para de falar, aumenta o som. É gostoso, né? Legal, né? Eu fiquei emocionado quando eu vi ela entrando. Né? Chorou? Você chorou? Não. Ah, gente. Eu já tinha casado. Eu já tava casado, já fazia... Não fazia 24 horas. Eu fazia 24 horas, mas eu já tava casado. Mas foi emocionante, ela tava linda. Ela tava linda. Eu quero lágrimas, gente. Dê-me lágrimas. Derrame lágrimas. Quero imagem de lágrimas. Eu não garanto, né? Desculpa. Garanto a festa, não garanto as lágrimas. Mas dá pra pôr no Photoshop, né? De repente, fala com o cara, ele põe no Photoshop uma lagriminha, que é só aqui do lado. A gente fez um podcast do The Money, que é o músico, que a gente colocou as lagriminhas lá, aquelas tá lá, lagriminha fake. Era essas lágrimas que você queria, essas que você vai ter. Depois coloca na foto. Fica a dica. E aí vocês fizeram essa cerimônia, então, personalizada, que a pessoa conta a história de vocês, né? Não, porque a igreja, vocês já tinham feito a cerimônia religiosa, né? Na verdade, aqui foi como uma cerimônia de casamento mesmo, só que ficou claro, a gente deixou claro que ali era uma renovação de votos. Então, na hora dos votos... A gente já tinha assumido os votos na igreja, diante do padre, lá dentro da igreja. O sacramento nós já tínhamos recebido. E aqui foi uma confirmação. Tudo que vem depois disso é uma renovação. Então, a gente renovou o que a gente tinha recebido um dia antes. Não tinha dado nem tempo de esfriar o sacramento, a gente renovou ele. E na hora dos votos... E nós cantamos na hora dos votos. Nossa. Uma música que é muito importante para nós também, é da igreja, e é muito importante, tem a ver com casamento, é o vocal feminino e o vocal masculino. E aí, ao invés de, então, na hora de botar a aliança lá, aquela história do eu te recebo, babá, a gente cantou. Mas vocês falaram votos e... Não, nós só cantamos. Os votos a gente falou no dia anterior. A renovação a gente fez com uma música. Entendi. E aí acabou a cerimônia e vocês foram pra festa. E aí, o noivo... Aí foi bom, hein? Ele não lembra quem tava no casamento. Você veio no meu casamento, avisa ele. Ele não lembra. Manda uma mensagem. Manda uma foto, sua lá com ele ainda. A festa foi muito boa, Foi sensacional. A gente tem amigos que falam que a meta de vida... Amigos solteiros que falam que a meta de vida deles é casar e ficar como ele ficou no casamento. Porque ele aproveitou muito, ficou muito bem. Ficou muito feliz. Eu vim pra festa. A festa era minha, eu tinha que curtir, né? Você faz uma festa pra não curtir. Eu resolvi que eu ia curtir o casamento. Não passe de mesa em mesa. Não passa, não. É um desperdício de tempo, né? A gente resolveu isso. Esse foi um detalhe que a gente resolveu, né? Fazer foto e tudo mais. Claro que é inevitável as pessoas, né, virem até você e fazer foto. Mas a gente não ficou aquele negócio de cumprimentar um por um todo mundo. Quem tinha que vir, veio, tirou uma foto e tal. E a gente... Aproveitou. Aproveitou. Porque dançamos, assim, bebemos, comemos. A real a partir do momento que você levanta da mesa, você nunca mais vai sentar. Então, nós entramos, fomos direcionados à mesa, a gente fez as fotos, na mesa do bolo primeiro, né? Mesa do bolo, né? Fizemos as fotos, aí fomos direcionados à nossa mesa, comemos. Até hoje o Bruno fala que o bife bem bonito que vieram trazer pra nós ficou no prato até hoje, deve estar lá. Porque a hora que eu tava partindo o primeiro pedaço, já veio aqui, vem aqui, vamos tirar uma foto. Aí levantei, tirei. Levantamos pra cumprimentar, já era. Aí já era. E aí, lógico que você vai comendo, porque as assessoras, inclusive, não deixaram a gente sem comida. Então elas vinham oferecendo as coisas. A gente já tinha comido lá na suíte antes de entrar na festa. Mas aquele bifão tava...
não consegui aproveitar ele inteiramente. E aí as pessoas vêm te dando bebida e tudo mais, mas o fato é que depois você não consegue sentar de novo. Não consegue. E aí e tem tanta coisa pra você, tem tanta gente pra você falar, tem tanta foto pra você tirar, tem tanta coisa pra você viver, que essa história de você ficar... De mesa por mesa, já foi essa época, né? gente. E é tão legal aproveitar o próprio casamento, Eu falei viu? pra Aline que eu vou mandar um pratão de arroz, feijão e carne antes de começar tudo. Antes de escovar os dentes. Por favor, eu vou falar com as assessoras disso, porque o noivo com fome... Não dá. Não dá. Então, assim, o noivo alimentado... E se for tomar uma ainda e de estômago vazio, Não dá, né? não dá. Será que foi isso? Faltou o bife no estômago. Faltou proteína. Então nós combinamos com o fotógrafo. Isso na nossa reunião de alinhamento com o fotógrafo. Tá tudo bem. Na nossa reunião de alinhamento com o fotógrafo, nós combinamos com ele. Tire fotos. À vontade. Mas eu não vou ficar fazendo pose de mesa por mesa. Então, mas as pessoas que eu não lembro que estavam no meu casamento, que não vieram tirar foto comigo. É verdade. Porque eu não fiquei passando na mesa, fiquei só na parte da festa mesmo, ali perto da nossa mesa e tal, e bebendo, que as assessoras me ajudaram bastante. Foi muito legal da parte delas, ainda bem, obrigado, assessora. E aí... Mas eu não fui rodar, então tinha pessoas que não vieram, eu também não fui. E nós chamamos também aquela empresa para fazer atividade com as crianças. Recreação. Teve recreação. Tinha muitas crianças? Não, a gente tinha aí umas 10 crianças. Mas aí a gente fica pensando que durante o dia, bastante tempo, o espaço grande, medo delas saírem também, sabe, correndo, e aí os pais ficarem preocupados. Então a gente Pra deixar eles mais à vontade também. Ter uma coisa voltada só para elas, sabe? É legal, a gente vai ter também, porque tem bastante criança. E aí acho que os pais também ficam mais tranquilos, né? Sim, curtem mais a festa, Tem uns 3 amigos que têm 3 filhos cada um. 3 que tem 3? Que Olha que maravilha, coragem. Não, fora os parentes. Fora o resto. Foi bem legal essa parte aí também. Eles ficaram... Da recreação. E aí, do dia ali, tem alguma coisa que vocês fariam diferente? Alguma coisa que vocês gostaram mais? E, tipo, dão dica, façam isso, gente, que isso foi... Na opinião dela, é que eu tivesse bebido menos. Com certeza. Mas eu posso contar por quê? Posso já contar por quê? Posso já contar por quê? Porque a gente quase perdeu o voo para viajar aquele dia. Porque nós fomos viajar no mesmo dia. Nós casamos na hora do almoço, né, a partir das 11, e o nosso voo era coisa de 11 horas da noite. Meia-noite. 11 horas da noite, meia-noite. Nós saímos daqui 6 horas. E aí o noivo chegou em casa que ele queria dormir. Eu tava bêbado. Eu só queria um cochilo. Ele entrou no banheiro e ele queria brincar de piscininha dentro do banheiro. Tá bom, para por aí. Isso ela tá falando, mas eu não me lembro. Então pode ter alguma mentira, né? Uma alteração na história. Pode ter, porque eu tava realmente não vou me lembrar. Então ela pode falar o que ela quiser, que não tem provas, né? Nós chegamos no aeroporto e ele ficou fazendo gracinha com as pessoas na fila do check-in. Tá bom, já deu. Não precisa contar de novo. Dicas, viagem no dia seguinte. Pode ser. No avião, Então, viajar no dia seguinte é muito legal, porque aí o noivo que ficou bêbado dormiu, né? Já tá renovado. Já tá tranquilo. Eu dormi no voo. E eu morro de medo de avião. Passei a viagem toda o quê? Sozinha. Aí eu tava lá semi-morto, né? Nossa senhora. Mas Ele foi fala bom. que o que ele precisava era um cochilinho. Então, como ele dormiu, na conexão, ele acordou e ele já tava zerado. Tava zero, eu já cheguei bebendo de novo na lua de mel, né? Já Para fui, de ó. ficar falando essas coisas na Vou frente pensar das que eu sou pessoas. alcoólatra, né? Menino, não é. Eu só tava tomando coragem Só pra tava enfrentar uma feliz. vida em casamento, né? Tava feliz, isso aí. Não, eu tava feliz. Ele não tem modos, não chama mais. Não, é brincadeira, foi muito legal, a gente curtiu muito a festa. Você também bebeu. Se eu fazia diferente, eu acho que não, viu, gente? De verdade. Você curtiu, você comeu, você bebeu Sim. também, aproveitou. A gente quase não se viu no casamento. Não, assim. não mesmo. Eu acho que eu teria. Não teria, não. Hoje a gente pode levantar um monte de coisa. Eu queria ter comido mais, brigadeiro de colher. É verdade, assim. mas eu aqui também não dá queria ter tempo, né? rodado mais. Mas hoje eu queria. Mas ia ter Eu não sei 15 se horas dá. de festa, ia ter que ter, né? Porque tem muita Entende? gente. Assim, Né? hoje eu olho pra trás, eu tenho um monte de C.
E se eu tivesse comido mais? E se eu tivesse não sei o quê? Mas hoje, 4 anos depois, considerando um monte de pormenores que hoje a gente olha, se eu me remetesse a Priscila de 4 anos atrás, eu acho que eu não faria nada. Seria acho que tudo aconteceu, tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Acho que foi. Tem bem isso, né? Não tiraria nem Mas é colocaria interessante nada. a visão que você passa, né? Eu queria ter rodado mais ou conversado mais com as pessoas, talvez ficou só num canto e aí, sei lá, conversa mais com outras pessoas que você queria conversar ou que estavam ali e depois você não viu mais, agora depois desses 4 anos você não teve mais contato. Mas aí são 6 horas de festa, né? E aí é pouco tempo para você poder aproveitar todo mundo, aproveitar a festa, aproveitar a comida, aproveitar a bebida. Não dá, uma coisa vai ficar faltando nesse... Mas eu acho que o pouquinho que você deu de carinho, de amor para quem estava ali, as pessoas retribuíram, é o suficiente. E as pessoas compreendem também. As pessoas falam, vamos tirar uma foto aqui, uma selfie aqui, ainda mais na época de selfie, né? Tira uma selfie aqui, uma foto comigo e tal, e aí para ali, sabe que tem mais pessoas querendo tirar foto, mais pessoas querendo conversar. Você aprende a agir até com os outros noivos também, sabe? Aquela história do começo do aprender a agir com relação aos convites, você começa a aprender até a agir com os noivos. No casamento, quando você vai em outros casamentos. Não dá pra ficar aprendendo. Não dá pra você ficar exigindo fazer selfie com a noiva, fazer selfie com o noivo. Nós fomos num casamento esse ano que a gente ficou só observando a hora que eles iam parar um pouquinho. Aí eles sentaram, eu falei pro Bruno, corre que agora é a hora da selfie com os dois. E aí nós chegamos por trás, eu já enfiei aqui e falei pra eles, é só um sorriso. Tchau. Acabou. E a gente nem viu mais eles, porque eles tinham muito mais gente pra conversar, respeito por né? eles também, sabe? Normal, né? É verdade. Galerinha, né? A cabeça vai mudando, depois que você casa... Mas isso é legal, né? No dia é tão corrido que você quer falar com tanta gente que às vezes queria ter passado um pouquinho mais de tempo com cada um. E não dá tempo. E a lua de mel, vocês foram pra onde? Como é que foi? Isso aí? Nós fomos pra Cancún. Nós embarcamos no dia, como eu contei pra vocês. A gente estava em época de Copa, chegamos lá com o Jogo do Brasil. Não. Foi o Jogo do Brasil? Como não, menino? O povo tava tudo feliz lá na piscina, alegre, bêbado. O povo, não meu noivo, meu marido não, já. Os brasileiros estavam animados lá mesmo. Nós fomos pra Cancún, passamos uma semana lá. E aí fica uma outra dica. A minha prima, quando a gente estava pesquisando sobre lua de mel, me disse uma frase que foi fundamental para a escolha do lugar. Nós somos aquele turista que gosta de rodar, sabe? Nós somos aqueles que a gente já viajou para andar 20 quilômetros no dia, andar mesmo, andar. É aqueles que entra no museu e fica 4 horas lá dentro, ele lê plaquinha por plaquinha. Nós somos assim. Então, na hora de escolher o nosso destino, nós pensamos em milhões de coisas. Lugares que a gente tinha que rodar, lugares que a gente tinha muito lugar para conhecer. E a minha prima me disse a seguinte frase: vai para um lugar para você descansar. Porque você vai estar cansada, porque você vai estar muito feliz, mas muito estressada. Então vai para um lugar para você ser servida. Foram as 2 palavras que ela me disse que marcaram muito para mim: descansar e ser servida. E aí, a partir daí, nós paramos com a história de ser turistão mesmo. Não que em Cancún a gente não tenha passeado, só que nós optamos por fazer o mínimo. Então, tinha um passeio que era a minha exigência, um passeio que era a exigência dele, e o restante a gente realmente descansou. Foi muito legal, foi muito legal. Eu acho que essa dica é boa, porque a gente também gosta, assim, de fazer viagem que você pega aqui, desce no voo aqui, pega o carro, pega outro voo lá do outro lado e vai fazendo. Só que esse tipo de viagem também exige muita pesquisa, planejamento. Você já tem tudo do casamento. Então, acho que assim, um lugar que nem você falou, é de um resort, que já tem tudo lá. E você fica tranquilo. Tá, eu só tenho que fazer minha mala, colocar aqui, eu vejo se tem um passeio lá, sabe? Eu vejo, não vou me preocupar com isso, eu vou descansar. Depois o resto tem a vida inteira. Então que você passeie, mas você passeia o mínimo, né? Falou, nesse lugar não pode faltar isso. Seja uma coisa assim, por exemplo, até pensar, né, vou pra fora do país, vamos supor, casais que nunca foram pra fora do país. Aí você tem que pensar, putz, você tem que ir atrás de visto. Passaporte. O que preciso pra entrar lá? E aí talvez seja um lugar que eu nunca mais vou voltar. Então eu quero ver todos os passeios que tem, então vai ser uma preocupação a mais. Então um lugar mais próximo. Aqui o Brasil tem um litoral maravilhoso também, Cancún também não é longe, é próximo, tem os pacotes já completos. Vem tudo Você vai, eu acho que é uma coisa legal, assim, priorizar descansar, baixar essa adrenalina pra voltar pra vida normal. Verdade. Porque quando você voltar vai ser vida normal.
E vocês tiraram férias do trabalho nesse período? Não, eu tirei os dias. O Bruno é autônomo, então tudo certo. Eu tirei os dias que me cabiam e aí consegui umas folguinhas a mais para fechar a semana. Só isso. Não tirou férias nem antes nem depois? Não, porque aí como eu sou professora, eu tinha as férias de julho, né? Só que eu não queria queimar as férias de julho, né? Então a gente casou um pouco antes e aí a gente aproveitou só aquela semana mesmo da licença. Licença Não sei. casamento, né? Matrimonial. Né? Eu também pedi meu trabalho, né? Se organizou só Deu certo. Deu pra se planejar aí nessa semana e como eu sou autônomo, não tive maiores problemas e tal. E quando vocês voltaram, vocês já moravam juntos? Não. Não. Vocês tinham já a casa Nós tínhamos certa, a casa, mas é. não Já moravam tava tudo juntos. prontinho A casa pra tava chegar lá, e morar. montadinha, mas nós nunca moramos juntos. Aí vocês só moraram depois do casamento. Então Sim. foi uma vida totalmente nova. E como foi esse processo aí pós-casamento? Voltar à vida normal? Eu tinha muita preocupação com a história de desfazer o guarda-roupa na casa da minha mãe. Esse era um processo que pra mim era doído. Doído mesmo. Então, eu fiquei uma semana pertinho de casa, né? Mas eu fiquei depois que a gente voltou da lua de mel, eu fiquei uma semana vivendo com a roupa da mala. Eu quero Tudo dizer que eu suja, não fui até a minha mãe e abri o guarda-roupa para tirar as roupas, sabe? Então eu fiquei me virando com aquilo que eu tinha. E aí todo dia eu saía do serviço, passava na minha mãe. E aí eu abri o guarda-roupa e falava: mãe, eu acho que hoje acho que amanhã eu preciso dessa calça. Amanhã eu preciso dessa blusa. Fica uma dica para se você tem esse... Eu tinha essa questão, sabe? E aí eu acho que eu levei um ano para desfazer meu guarda-roupa todo da casa da minha mãe. Porque aí até hoje, na verdade, algumas coisas ficaram lá. Coisas que não são... O Bruno tem um guarda-roupa ainda na casa da mãe dele. E aí eu fui tirando aquilo que eu ia... na desculpa, sabe, de que eu ia precisar para o próximo dia, eu ia precisar para a próxima semana. Eu fui levando aos poucos. E não ser aquele banho de água fria, tanto nela quanto na mãe, né? Sabe? Ficou chorando uma semana por sair da casa da mãe. Gente, mas é inevitável. Falei, isso. calma, ela tá aqui pertinho, qualquer coisa ela vai falar com a gente. Inevitável, Essa é uma das preocupação. preocupações, né? Por isso morar perto. A gente tá a 500 metros da casa dela, então qualquer coisa que tem que correr tá... Mas ela ficou sentida nesse ponto, né? E é uma vida nova, né, gente? É uma vida completamente nova. Nós nos conhecemos há muito tempo, nós convivemos há muito tempo, nós estávamos num relacionamento já há algum bom tempo. Então, aquela questão do, total surpresa quando vai morar debaixo do mesmo teto, a gente não teve. Mas a gente teve os ajustes de uma vida a dois, né, que existem. Você precisa se organizar para lavar louça, para arrumar a casa. E não é fácil. Para fazer compras, as compras não vão para o armário sozinha, né? Tem aquela história, a louça não desaparece. Correndo e vai comida não se faz sozinho. E se você esquece, lá em casa o lixeiro passa sábado. Se você esquece de pôr o lixo no sábado, fica domingo, segunda e só vai voltar na terça. A casa fica um horror, né? É o pior dia para esquecer de pôr lixo para fora. Eu acho que esses ajustes não são fáceis. Não são fáceis. Você precisa abrir mão de muita coisa, você precisa abrir mão você precisa abrir por um lado, ele precisa abrir pelo outro. Você precisa ter muita conversa o tempo todo. Definir o lado da cama. O lado da cama é muito importante, o lado da cama, Às vezes eu peço pra trocar e ele fica bravo. Claro, Hoje eu quero dormir do outro lado. que eu me acho. Adaptei aqui. Agora que tá no meu formato, o colchão ela muda. Tudo que uma vida a dois traz, você não vai conseguir mudar mudar em você do dia para noite. De uma vez, né? Então, não é fácil. Você precisa de um tempo de adaptação. Você precisa ter a questão do companheirismo e do respeito diariamente, do abrir mão um pouco pelo outro, de sentar para conversar e dizer, olha, então, mas vamos levantar desse sofá, vamos tirar o olho desse celular, porque tem coisa para fazer em casa. E não é porque tá mas você falou isso para mim ontem. Falei isso não. Ainda não terminou a adaptação, esse processo ainda está em curso. O relacionamento, ele é difícil, né? O relacionamento a dois. Você está acostumado dentro da casa da sua mãe, da casa dos seus pais, de repente a vida dá uma mudada completamente. Você precisa aprender muita coisa, precisa aprender a conviver com outra pessoa que não é seu pai, sua mãe, seus irmãos, talvez.
Eu tenho 2 irmãos, né? A Priscila é filha única. Então, você sair desse ambiente que você foi gerado e, no nosso caso, depois de 30 anos que a gente vai sair da casa dos pais, e aprender os costumes, os hábitos dela, o que você tem... Educação, né? Porque você não, o outro é educado de um jeito diferente que você. Então, não é fácil. São 2 famílias diferentes que vão se unir para formar uma terceira família. Uma terceira família. Não é fácil. E coisas bobas viram muito grandes. Então, por exemplo, tirar a meia e deixar do avesso. Mas cadê a mão que não pode desvirar a meia para colocar dentro da máquina? E não morre se a outra pessoa desvirar por você, sabe? A pessoa só te ama só te ama no altar, você né? Mas para desvirar a meia... Tem coisa que é só mulher, né? Não, é uma loucura. Mas chegar em casa e colocar a blusa no sofá, vira um... Não, vira um parece que tá assassinando a pessoa. Não, é verdade. Então, mas é o tipo de coisa que a gente vai aprender só vivendo junto. A gente já tinha viajado muitas vezes junto, a gente já se conhecia há muito tempo, como ela disse, a gente já estava namorando, noivado e tudo mais. Só que tem coisas que é só o mesmo teto sobre a cabeça que vai dizer... Vai trazer... Então, assim, é muito difícil, você tem que se adaptar, você tem que aprender a rotina do outro, você tem que aprender a vida do outro e respeito mútuo é muito importante. Respeito é o que vai harmonizar a vida do casal. Se não tiver... talvez muitos casamentos acabem por falta de respeito. Então, assim... A cumplicidade vem do respeito, a paz dentro do relacionamento vem do respeito, o amor vem de respeito, sabe? Então tudo tem que caminhar muito junto. E a gente ainda hoje vai aprendendo. Hoje vai aprendendo. É diário, assim. Só que com o respeito fica mais fácil. Com o respeito, porque o desamor para nascer com respeito fica suportável, né? Aquelas coisas que você vai suportando. Algumas coisas você aprende a lidar, né? Você aprende que é o jeito do outro e que, enfim... Tudo bem, eu vou desvirar a meia. É a aceitação, né? O que você não consegue mudar e consegue fazer e respirar. Vai ter uma hora que a meia vai estar desvirada, mas não, você não vai receber elogios. Legal que sua meia está desvirada. Mas mais do que a sua obrigação. Essa frase. Desvirar a meia. Que bom que você guardou a blusa hoje. Mas se a blusa tá lá... Aí você vai ficar sabendo. Aí você vai ficar sabendo e olha com uma dose cavalar de problema. É verdade. Muito legal. E aí vocês foram construir o relacionamento e a casa também. Vocês falaram que vocês foram morar junto depois do casamento, mas vocês já tinham montado assim imobiliário? Tudo pronto. E vocês ganharam muito presente? Como foi também? Nós ganhamos muitos presentes. Família próxima, principalmente, que é aquela que vem perguntar pra você exatamente o que você quer, ou fala, vou te dar a geladeira. Mas você fez lista de presente ou não? Então, no site tinha aquela lista, mas é o revertido em dinheiro, né? Tá. Então, aquilo que não foram os amigos e os parentes próximos que ofereceram de verdade, então a cama, aquelas coisas de padrinhos, de família próxima, a gente acabou comprando todo o restante com o dinheiro que a gente ganhou como presente de casamento. A gente se mudou com a casa montada. Só tinha que trazer as roupas mesmo. Passaram gravata e tal? Não passamos gravata. Não fizemos essa opção justamente para não perder a festa. E vocês têm ideia, assim, do quanto vocês investiram na festa, não em questão de valores, mas de porcentagem e o que retornou em presente? Se, tipo, assim, metade do valor, chegou próximo? Nunca fiz essa conta. Acho que metade. Eu acho que deve... Não, eu arrisco dizer uns 60%, talvez. Pensando nos presentes grandes, sabe? Nem pra mim, nem pra você. 65. 55 minutos. 50 e 60, metade é 55. Tá ruim de matemática. É verdade. Eu acho que deu. Eu nunca parei pra pensar nisso, mas eu acho que deve ter vindo aí. Porque muita gente ajuda, né? Sim. E isso é interessante também pro pessoal que tá pensando em casar e acha que vai ter que se dispor de todo aquele dinheiro lá da festa e não sei o quê, e não sabe se vão conseguir ou quanto que vai retornar. Eu faço uma festa ou então eu, sei lá, vou comprar a casa e montar a casa. Tem muitos casos que às vezes a pessoa monta a casa sozinha e fica sem a festa. Sim. Sendo que pode fazer assim, tem um momento legal. Tem um meio termo, né? Eu acho que, por exemplo, toda a nossa mobília, por exemplo, os presentes pagaram. A nossa mobília. Pagou.
né? Toda a nossa mobília. A gente, fora o que a gente ganhou e o que a gente já tinha, né? Trouxemos ao longo desses 4 anos se programando, deu tudo certo. Eu tinha um bloco de notas no celular que eu ia anotando tudo aquilo que eu ia comprando, e descontando daquele dinheiro que estava entrando pelo site, sabe? E eu não comprei nada além do... Isso é legal. Eu acho que é legal também, assim, não contar com isso e nem passar essa obrigação para os convidados, porque eu tô em alguns grupos de noivas e às vezes tem algumas noivas que falam, coloquei na lista de presentes o valor mínimo referente ao tanto que eu tô gastando dividido pelo número de convidados. Mas, assim, é grave isso, né? A escolha de casar foi sua. Você perguntou se alguém queria te ajudar. Você sabe que uma frase que a gente sempre usou entre nós... E como nós estamos aqui entre noivos, falando de casamento, a gente vai dizer, a gente sempre se preocupou muito em não dar a entender para os convidados que a gente estava cobrando o convite que a gente tinha dado para eles. E aí tem hora que soa isso daí. É uma das coisas que a gente não optou pela gravata. Eu particularmente, já me senti muito mal em maus lençóis com um lance de gravata. Sabe? Coisas desagradáveis. E não é porque a gente é rico não, viu, gente? Não é isso, não. Mas é porque algumas questões de critérios. Ela queria muito a gravata. Ela queria muito, eu tenho que fazer, porque mas eu queria. Vai querer fazer. Mas peraí, eu queria, porque... vira quase que uma tradição. E os padrinhos se sentem na obrigação de criar este momento. E aí, quando ele me fez entender que tem 2 questões por trás de passar a gravata, o sapatinho pra mim já estava fora de cogitação. Eu acho que ou é um ou é outro. Eu acho, tá, gente? Eu acho. Que ou é um ou é outro. É muito particular isso. Ou é um ou é outro, ou não é nenhum dos dois. Quando ele me fez entender isso, pelo ponto de vista dele, que era a questão de que ele não queria perder a festa. Essa é porque ele fica importante. O noivo fica preso, né? Era essa a primeira questão. E a segunda questão era isso de... a gente se colocava no lugar dos padrinhos, por exemplo, que se sentem na obrigação de dar um presente. Não porque a gente tenha pedido também, mas eles se sentem na obrigação de dar um presente. Tem o gasto com roupa, tem gasto com cabelo, tem gasto com maquiagem, tem o gasto de se movimentar até aqui. No nosso caso, padrinhos que vinham de outros estados. E você ainda impor para as pessoas que as pessoas têm que dar um valor. Sabe? Eu sempre achei chata essa situação. E é uma coisa que eu estava super decidido de não fazer. Era a primeira coisa. Uma realidade. Todos os seus convidados não têm a mesma realidade. Pra mim, que a gente tá fazendo o casamento aqui, que é próximo dele, né? Apesar da família dele também ser Espírito Santo, Pará, a minha é longe. Já tem o deslocamento, já tem os custos com roupa, com tanta coisa. E assim, a gente já mora junto, já tem a casa montada. Então, assim, pra mim, o maior presente, o melhor presente é a presença porque eu sei que essa presença custou caro pra ele. Sim, já teve um custo. E teve um esforço de vir, então eu reconheço isso. Eu acho que isso é... A decisão de fazer o casamento foi nossa, a gente pôde fazer, tinha condições, e a gente tá feliz se os convidados vêm. Não quero passar o custo pra eles. Eles não falaram, você quer casar que eu te ajudo? Nós tínhamos lá na nossa lista de presentes no site, presente de R$20. E tá tudo bem. Tinha a parafina da prancha, né? O meu desde que eu comecei falou, deixa a parafina pra mim, né? Eu mesmo. Não, mas tem esse lance, eu já passei por diversas situações de que eu tava duro, né? Tava duro, não tava desempregado, talvez, né? Ou não tinha gastado mais do que podia. Tava sem grana, eu cheguei num casamento lá e não tinha grana. Aí você foge, né? Você fica fugindo. Tinha que fugir da gravata. Eu não queria fazer o meu convidado passar por esse tipo de... Uma festa que eu quis dar. Eu tô dando a festa, não fazer os convidados darem a festa, a minha festa pra mim, sabe? E aí nós combinamos com os padrinhos. Na entrega do convite dos padrinhos, nós combinamos com eles. Não é pra agitar gravata. E aí eu tive convidados amigos que não puderam entrar no site da Presente, que vieram, não vai passar gravata. Eu falei, não vou passar gravata, né? Mas eu tô com uma grana aqui pra te dar. Eu falei, não quero. Botou no bolso. Eu não lembrava, né? Eu achei depois esse dinheiro. Uns dinheiro aqui, nem vamos pra lua de mel, né? Acabou rolando. É muito bom. Eu também acho que isso, e o que você falou do tempo de festa, porque às vezes a pessoa fala, não, mas a gravata dá muito dinheiro, dá lá R$5.000, nossa, meu
não sei quem fez, deu 3 mil, que não sei o quê. Só que pega o tanto que custou a festa, divide pelo número de horas e vê quanto custou 1 hora da sua festa. Repõe esse dinheiro e esse momento não volta. Não volta. E aí você ficou lá preso fazendo uma farra que às vezes torna desagradável, né? Eu acho assim, que você falou, tem essa tradição, às vezes o povo... Eu não tenho nada contra também fazer. Assim, o noivo, ele já falou que não quer também, a gente não vai fazer, porque ele também não quer ficar preso, né? Quer ficar... E essa questão não tem jeito, né? Às vezes as pessoas ficam desconfortáveis. Não. À vontade, tá? A lista lá, se quiser dar presente. Porque também é importante para as pessoas, eu vejo por outro lado também, que elas querem fazer parte, elas querem dar o presente e tal, mas fique à vontade, né? Essa é a minha ideia. Justamente. Não, e já tá dando presente. Aí você, é aquilo que a gente tava falando. Tem o custo de deslocação, de deslocamento, tem o custo de se arrumar, roupa, um presente e ainda custo. Tem o ingresso, né? Tem o ingresso do casamento, que a gravata, não, eu não curto isso daí. Tem aqueles que eles fazem, daqueles caras vestidos da La Casa de Papel, que vem, faz uma festa. Então, assim, vira um entretenimento em vários modelos. Tem um bafômetro aí que eles QR Code, eu já vi o QR Code que você deixa na mesa, a pessoa acessa pelo QR Code. Isso deixa mais à vontade, né? Porque eu também já fui num casamento onde eu dei um presente, assim, mas eu queria dar um presente melhor. Só que eu falei, vou guardar pra gravata, ou o sapatinho da noiva, alguma coisa, e não passou. E aí depois que ele me falou, mas por que você não entrou no site, comprou outra coisa? Nossa, eu não pensei, entendeu? Aí eu falei, putz, e fiquei até hoje, eu sei quem foi esse casamento, e eu fico, putz, eu devia ter dado um presente melhor, sabe? Então eu acho que às vezes você ter esse QR Code na mesa e a pessoa vai ver, vai sentir a vontade, acho legal também. Acho que você deixa seu convidado sem a pressão, né? Essa é minha opinião. É muito legal, todo mundo curte a festa, ninguém fica incomodado com nada, não pode, situação desagradável. Tem uns lugares que você vai passar a maquininha, eu tô só com o cartão, então tem a maquininha. É muito forçado. E aí fica na filmagem, né, a cara da pessoa assim. Então, nem todo mundo dispõe de uma grana naquele momento, você não sabe a situação. E aí vem um que tem uma situação bem melhor, vai lá, pega uma nota de 100, faz aquela festa, esse é o próximo, assim, bem... Eu tenho R$5 na carteira. Ainda mais hoje, que ninguém anda com dinheiro, não, né? Hoje é Pix, é o Pix. É verdade. Tá ajudando bem a galera aí. E vocês sentiram que a festa foi importante para a vida de vocês, que começou Ela foi um marco. Ciclo? Ela foi um marco. Eu acho que a gente precisava dessa passagem, sabe? A festa foi uma passagem na nossa vida, assim. Casar na igreja, aquele momento da sexta-feira foi importante, com certeza, não é menos subestimando o sacramento que nós recebemos, mas a festa, a confraternização com as pessoas que a gente ama, aquilo foi uma passagem. É um momento único, a Priscila me fez entender disso daí, é um momento único de realização de um sonho, né? Talvez nós falando aqui, homens, né? Para as mulheres ainda é mais importante, é um sonho do véu, da grinalda, do vestir de branco, talvez para a gente seja menos choroso do que para elas, né? Menos lágrimas, né? Menos simbólico. Então, assim, a gente chora menos do que a noiva. Então, para a noiva é um sonho. E conseguir partilhar desse sonho com ela é extraordinário. E poder viver, poder realizar um sonho que é o casamento, que é um sonho palpável, né? Muitas vezes a gente está falando de montar casa, de ter uma casa, às vezes é mais longe do que um casamento. Né, de constituir isso daí um lar e poder mobiliar uma casa, o sonho da casa própria. Às vezes as pessoas, talvez hoje no nosso país, ninguém alcance isso. Ou poucas pessoas alcancem, né, quem tem uma condição de vida melhor. Mas o casamento é um sonho palpável e completamente um marco realizável, assim, que vai mudar a sua vida. A partir dele vai dar uma festa de alegria, de amor, de uma constituição de uma nova família, que pode gerar frutos, como a gente já tem uma nenenzinha, ou mais filhos, né? E constituir uma pequena sociedade, né? Onde vai trazer para o mundo um marco de educação, de novas responsabilidades e tudo mais. Então é um momento extraordinário, tem que ter. É um sonho que dá para realizar. E se é um sonho que dá para realizar, não dá para deixar de lado, né?
Nossa, é muito legal ouvir isso, né? E como que vocês sentem agora pais, né? Depois da festa, depois do casamento? Vocês demoraram um pouquinho para ter filho? Como é que foi? Nós engravidamos um ano e meio depois. Nós engravidamos em 2020, no pico da pandemia. Um ano e meio, quase 2 anos depois, quase 2 anos depois. A gente já tinha a decisão de ter um filho, né? Então a gente estava se programando com isso. Mas nós queríamos aproveitar minimamente o casamento também, mesmo já tendo vivido, a gente já estado juntos muito tempo, mas a gente queria viver minimamente a vida debaixo do mesmo teto, né? Depois desse entender. Isso, depois desse momento de passagem se conhecer, aprender um com o outro, aceitar os desafios que é a vida 2, né? Conseguir respeitar esse momento também. O que um filho, no comecinho, logo de início, talvez tiraria da gente. Mudança demais, né? Muita mudança, E aí foi no pico da pandemia, né? A Sofia nasceu em janeiro de 2021. E aí já é mais um degrau, 1, 2, 3, 10 degraus que você sobe numa pernada só. Que aí a vida muda ainda mais, meu. E aí você tem que dedicar essa vida que a gente estava começando a construir a uma vida que estava nascendo. Ai, mas é outra delícia da vida, viu? É outra delícia. Imagine, só o sorriso dela, né? É outra delícia. É difícil também. O começo da vida, da maternidade, da paternidade é outro desafio gigante. Ainda hoje a gente tenta se adequar. Dormir. Um dia ela dorme muito bem, a gente fica muito feliz. Outro dia a gente tá acordado desde as 4 da manhã, como hoje, por exemplo. Mas tá tudo bem. E a gente vai se adequando também, assim como foi lá no começo da vida de casado, né? A gente vai se adequando. Tudo que é muito novo demanda um desafio grande, né? E tem que saber lidar e aprender, né? Não tem jeito. É que ela ainda é muito pequena, mas vocês imaginam vocês mostrando as fotos, os vídeos do casamento? Eu imagino entrando na loucura para ela casar. Nossa, de verdade. Que ela tenha consciência que vai acontecer só depois dos 50 anos. Pai. Na cabeça de todo pai. Ai, tadinho. Viu, filha? Se estiver ouvindo isso daqui, não é agora, viu? Ela vai assistir. Vem agora e vem para os próximos 25 anos. Ela tem 1 ano e 7 meses, então... Tá bom, 25 anos. 7. Tá pequenininha, né? Mas é tudo que, assim, é um passo na vida aí, ela se manda de um esforço, né? Que com certeza vocês vão estar colhendo já e vão colher os frutos por mais alguns anos. Mas é interessante, porque todo mundo também sonha em ter um filho e construir uma família. Uma boa parte, né? Uma boa parte. Dá trabalho. E fazer tudo, né? O caminho até chegar e não lá, ter pressa, sabe? Acho que aquela história do deixa as coisas acontecerem no tempo que tem que acontecer. A Priscila demorou para aprender isso, viu? Quem ensinou isso daí? Você! Não, mas é um passo de cada vez, né? Tem vários ditadozinhos populares que vão dizer: não pode botar a carroça na frente do boi, um passo de cada vez. Na igreja, tudo no tempo de Deus. E é verdade. Quando você apressa as coisas dão errado. E cada vez mais a gente está entendendo isso, né? Estamos tendo filhos um pouco mais velhos, já né, sabendo um pouco como lidar com si mesmo primeiro. Com o mundo, né? E aí tem essa questão de viver junto também, entender um ou outro, e aí vão ter filho. Porque... Antes de introduzir uma nova vida ali, né? Aí a base vai mais sólida. É tanto tempo né? pra gente conhecer a si próprio, depois um pouco de tempo pra você conhecer aí quem tá com você se relacionando, e depois pra vir uma nova vida ainda hoje, se eu me remetesse a Priscila com 20 anos, a Priscila com 15 anos, talvez, ou até um pouco mais lá atrás. Sabe quando a gente é adolescente, que a gente começa a se imaginar lá na frente? Eu pensava que eu ia ter 25 anos nas costas, já estava casada, com 2 filhos e tudo mais. Imagina, eu casei com 33. Faça suas contas. Casei com 33. E hoje eu acho que foi a melhor coisa que a gente fez, que a gente pôde ter feito.
casar mais velho, com estrutura não só financeira, mas estrutura psicológica mesmo, ter filho mais maduros, ter filho mais velho, com uma estrutura psicológica, com família, com uma família constituída, com possibilidade de dar a educação que ela merece, que ela precisa ter. Então, não tenham pressa. Deixa as coisas acontecerem. Não precisa. Você casar com 20 anos, com 30, ou com 33, com 34, como foi o meu caso, vai ter uma diferença. Não vai mudar a tua vida no sentido de se eu não for agora, não vai ser mais, sabe? Deixa as coisas acontecerem, faz as coisas com calma. Acho que esse é o nosso lema, sabe? Fazer as coisas com calma e deixar as coisas acontecerem. Eu acho que essa geração vai viver muito mais do que o passado, né? Então, é difícil você pensar que vai ser a mesma coisa que antes, que vai morrer cedo, vou ter velho, vou parecer o avô do filho. Tem muitas essas questões, né? O pessoal pensa, mas eu vou ficar... Vou parecer o avô do meu filho e tal. Mas tem essa questão que, assim, eu acredito que vai, né? A gente vai, não vai. A média, talvez, que o pessoal vive hoje é 70, 80 anos. Eu acho que vai para 90, quase 100 anos aí. Claro que se cuidar um pouquinho, né? Mas depende do seu cargo na monarquia. Você tem que ser a rainha Elizabeth para aguentar os 96. Aguentar os 100, né? E é como hoje em dia, né? As pessoas ainda mais fazendo exercício, o pessoal hoje não se cuida mais, né? A expectativa de vida aumentou muito, né? E vai ter tempo para criar o filho, enfim. E você criar uma família e um filho mais maduro é muito bom. É muito bom. Dá dor nas costas? Dá. Mas a pandemia deu dor nas costas. Você fica com o ombro pinicando de ficar na mesma posição? Mas isso daí é legal porque você... É respeito também. Tudo parte daí do respeito. Então você respeita aquela vida. Você não trouxe ela à toa, né? E você não vai conseguir dar o cuidado necessário, o amor necessário. Assim como você casar. Casa de qualquer jeito, aí... 4, 5 anos, já separou, rasgou todo dinheiro de festa, já tem que separar e bens para um lado e briga. Não, faz com calma, conhece melhor a pessoa, conhece melhor a si mesmo. Vê se está alinhado no propósito de vida. Sim. Estamos caminhando na mesma direção. É muito importante, importante. E das recordações do casamento, o que vocês têm hoje? Além de você falou do buquê, né, na resina, tem as fotos, os vídeos. Vocês revêem essas fotos e vídeos? A gente nunca viu o vídeo do casamento. O vídeo do casamento, já viu? Inteirão? Não. Não, a gente viu aquele pequenininho, e eles deram todo o vídeo, né? Todas as gravações que eles fizeram e a gente não viu até hoje. A gente tem o álbum. Uma outra dica. Nós priorizamos no álbum, aquele álbum que vem do pacote quando você fecha com o fotógrafo. Neste álbum só tem a gente. Nós, as duas mães e os padrinhos em um momento. O restante é foto nossa. Porque a gente também ficou preocupado de começar a mostrar o álbum para as pessoas e as pessoas ficarem se procurando, sabe? Mas tem o fulano e eu não tô aqui, olha. Nossa, mas eu não entrei nesse álbum. Então a gente estipulou que neste álbum, bonitão, na caixa de veludo, teríamos nós. E aí tem aquela foto clássica com cada casal de padrinho, aquela foto clássica linda, façam, com todos os padrinhos, aquela foto que dá 2 páginas do álbum, aquela foto é linda, olhando de frente para a entrada do Itália, assim, nós estamos aqui com todos eles, ficou linda. Tomou 2 páginas, e o restante só nossa. E aí, o que a gente fez? Nós compramos aqueles álbuns, sabe aqueles fotolivros? Né? Fotoálbum, fotolivro, é isso que chama. Você compra na internet, você baixa um aplicativo e você mesmo monta. E aí, nós fizemos outros 2 com todos os convidados. Legal. E esse que a gente põe pra rodar. E aí a gente mostra o primeiro, né? Aquele bonitão. E quem vai mexer no álbum principal tem que passar álcool em gel na mão, né? E depois a gente entrega os outros 2. E aí a pessoa se acha. Mas a gente também evita melindre, sabe? Não, mas é porque 6 horas de filmagem, né? Não deu pra ver tudo ali. Mas você sabe que é legal que a gente gravou o podcast com a equipe de filmagem aqui do JC e ele falou isso, que
o vídeo maior não vai ser importante agora, recente, assim, não vai ver. Esse vídeo vai ser importante lá na frente. Pra filha de vocês. Pra filha, ou quando faltar alguém querido e você vai rever naquela filmagem. Então ele falou assim, a gente não dá importância agora, né? A gente não vai ver, vocês vão ver o curto. Mas lá na frente, se você não fizer o longo, você vai sentir falta. Sim, é verdade. E talvez isso foi uma dica legal também. Outro dia ela peguei ela vendo o álbum de cara, faz tempo que eu não vejo esse álbum, viu, tal. Eu tava meio sem paciência. Mas ele que salva a pele, porque senão não ia lembrar. Não, tem algumas coisas do casamento que ficaram espalhadas pela casa, assim, né? Topo de bolo. Vocês fizeram. Então tá lá na estante. Na cerimônia a gente entrou com os nossos santos de devoção, então eles também estão lá, eles participaram do casamento e estão lá no nosso rack. Então tem algumas coisas que a gente decorou o casamento, porta-retrato que a gente usou no casamento, tá no nosso rack também, com algumas fotos diferentes, mas sempre tem algum pedacinho do casamento ali espalhado pela casa. E vocês gostam disso? Quando vocês olham, vocês lembram? Olha, né? O topo de bolo que a Sofia já quase quebrou, que caiu lá Estamos de nessa cima. fase já, sabe? Tirar as coisas pra ela não ficar mexendo. Porque essa história do deixa que ela vai acostumar a ser 2 dias. No terceiro dia você tira pra ela não quebrar. Tem que cuidar, né? Senão vai quebrar. É isso aí, gatinha. Isso aí. Muito bom a conversa com vocês, tudo muito ótimo. Sim. Tem mais alguma dúvida, gatinho? Não. Tiramos bastante dúvida, né? Acho muitas que dicas eles aí. Deixarem uma mensagem final para os noivos que estão vendo a gente sobre casamento em geral. O que vocês sentirem aí para falar para os noivos? Primeiro, obrigado pela oportunidade da gente estar aqui falando, né? Ai, sim. A gente que agradece a disponibilidade de subirem até aqui e gravar com a gente. Foi muito legal, a gente sempre é muito solícito com o que vem daqui, né? Porque realmente é um carinho estarmos Buffet aqui, Calegari, sabe? o Espaço Itália realmente transformaram a nossa vida. Foi um grande marco, foi uma grande coisa que a gente é apaixonado por aqui até hoje. Não tem jeito, né? Chamou, a gente vem, que é só pra gente ter esse gostinho. Esse gostinho na da alma, serra, sabe? essa curvinha da serra de chegar aqui é emocionante ainda, né? Muito legal. A Priscila, a gente tava vindo pra cá hoje, falou assim, faz tempo que a gente não vem, já é ali, deu tchau pro Itália, passou por Itália, deu tchau. Então é gostoso esse revival, né? A gente agradece por poder falar disso. E casem, gente, casem. Esse é o sonho. Casa. É caro, dá trabalho, já falei tudo isso aqui. Mas é um momento de passagem, é um momento importante, é um marco na vida, é um momento único. Você vai ter outros momentos importantes na vida, mas esse vai estar no seu top 5, com toda certeza. Com toda certeza. Façam as coisas com calma, com o pé no chão. Negociem. Que vai dar certo. Chora, sabe? Vai dar certo. Faz uma lista com antecedência, se organiza com antecedência. Tudo planejado fica mais fácil. Vai se planejando com tempo, vai pesquisando, peça indicação. Indicação é muito importante. Muito bom. Muito importante. Traz uma segurança. Traz mais segurança, exatamente. E casem de verdade. Hoje, se pudessem me perguntar de novo, você queria viajar ou quer casar? Eu quero casar de novo. Olha, casar não é fácil. Não vem com a piadinha. Não vou falar piadinha. Tá bom, obrigada. Antigamente eu falaria que casar é bom, mas morrer queimada ainda é melhor. Eu vim pedindo pra ele, você não faz a piadinha do morrer queimada. Mas eu não fiz, eu falei que se eu fosse fazer... Era essa, entendi, tá. Casar não é fácil, a vida conjugal, a vida 2 é um grande desafio, mas quando se ama, quando se quer estar junto com uma pessoa, é uma grande coisa, é um grande marco. Eu sou muito feliz no meu casamento. É bonitinho, meu beijinho. Sou muito feliz no meu casamento, sou muito feliz por ter casado do jeito que eu casei, da onde vim e aonde eu cheguei. Isso foi muito bom. Olha só, que bom. Nossa, adorei, amei isso. Vou chorar. Ai, isso é tão difícil. Vocês só vão chorar daqui uns dias, né? Ela quer lágrimas. Segura lá, não seca agora lá. Ela quer Desidrata agora. É infinita aqui a produção.
E o pessoal que quiser conversar com vocês, tirar algumas dúvidas, alguma coisa que vocês falaram. Pode chamar lá no Insta, né? Se quiser deixar o @pri. O meu é @priapcorreia, Priapcorreia. Ou pode chamar o @brubim146. Brubim146. Tá lá no Instagram. Muito bom. Você, onde o pessoal te encontra, Gatinho? Meu Instagram, @AlineFrederice ou @OsNoivosPodcasts. E também no canal do YouTube, Os Noivos Podcast, Os Noivos Podcast Corte. Lá a gente corta uns pedaços do podcast, deixa algumas informações mais mastigadinhas para o pessoal. E também no Spotify e Apple Podcast. Apple Podcast também estamos lá. Canal Os Noivos. Além do Buffet _ Calegari, onde que vocês podem mandar mensagem lá, que normalmente eu que vejo os directs. E você pode ir lá ver as fotos do Espaço Itália, que eles falaram que casaram, a gente também vai casar lá e entender um pouquinho do que a gente falou aqui hoje, né? Isso aí. Legal. Tá certo, muito obrigado e também, o JC. @JC Foto e Vídeo, que a gente citou ele Agradecimento aqui. do JC que faz toda a produção dos podcasts. Sigam lá. Legal. Obrigado por assistirem, obrigado Bruno e Priscila. Obrigada, gente. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.